Chegamos! Reta final! Sim, reta final desses 2 livros e quantas emoções eu estou vivendo! Meu Deus do céu, Bom dia, Jéssica, Elaine! Obrigada por estar aqui. Deixa eu mandar aqui para o pessoal. Quanta coisa a gente tem para conversar hoje, hein? Meu Deus. Verdade. Gente, e me digam, eu estou assim extremamente cansada, porque ontem, olha, eu amo tanto vocês que eu estou aqui menos de 24 horas para conversar com vocês de novo. Olha só que amor. Jéssica, você tá uma booktuber árdua, fiel, esforçada, determinada. Gente, se inscreve, curte, compartilha nossos canais, nossas lives. O negócio tá fechado. Olha, eu confesso que ontem eu fui deitar a quase 1 da manhã, porque eu precisava vir aqui preparar as coisas. Não consegui ler direito, porque eu estava cansada. Coitada. Mas hoje de manhã a gente já estava aqui preparada, porque hoje a nossa live vai ser de manhã, assim, com, né? Mais tranquilas, né? Sem Então, o nenê. Tá subindo na minha pessoal, cabeça. Bom dia, Elaine. Eu não te dei oi. Bom dia a todos que forem chegando aí. mas olha o lado bom disso. O lado bom é que sem emoção não vale a pena, né, Kai? Então, seu neném trouxe várias emoções pra gente. Gente do céu. Eu mandei pra Jéssica, depois do jeito que ficou a casa, depois da live. Não, só por Deus. E meus post-its já eram de colocar no livro. Ele achou minha cartelinha e ele estragou tudo. Eu falei assim, essa live deu maior prejuízo, porque agora eu vou ter que comprar post-it de pôr no livro, não tenho mais nada. Tô tirando, como meu marido falou, tô tirando os antigos. Não acredito que ele teve coragem de tocar em coisas que não podem. Isso é sagrado da família. Isso é o que ele mais gosta de fazer. Coisa que não pode. Ah, é verdade. E aí, Cá, eu quero saber como que foi a reta final dessa leitura. Nossa, foi uma correria também. Ontem à noite eu ainda não tinha terminado de ler As Luzes de Setembro, porque eu deixo para ler As Luzes de Setembro por último, né? Tinha que terminar do Crepúsculo, porque é o que eu vou falar, então eu gosto de deixar mais fresco. Daí meu filho acordou, assim, tinha dormido, acordou, não dormia de novo, e eu assim, meu Deus, eu tenho que ler, o que eu faço? Daí eu fui ler também, já era 1 da manhã, dormia com o livro, saía. Terminei agora de manhã, igual uma louca. Chegou meu marido, cortando a verba. Post-it proibido pela tesouraria. Socorro! Socorro! Mas enfim, consegui terminar. As Luzes de Setembro me deu, de novo, bastante emoção, assim, não sei para você, mas eu gosto muito do final desse livro. Tem as cenas bem, assim, cheias de ação mesmo, e daí tem um final gostosinho da gente viver ali. E Crepúsculo também foram altas emoções, eu gostei pra caramba, e daí fiquei mesmo com aquela sensação de quero continuar. Jéssica, você me corrompeu. Tô aí crepusculete de novo aos 30 anos. Pois é, Crepúsculo mostrando que não tem idade para voltar a viver aquela sensação de adolescente, né? Socorro, gente. Às vezes até me envergonho, sabia, de falar, porque as pessoas meio que olham pra minha cara, tipo, nossa, você não cresceu, né? Mas só quem lê o Crepúsculo, assim, entende o que foi, né, esse livro na nossa época, sabe que realmente quando você se desprende do julgamento da sociedade, você você mergulha na história e vê como que ela é bonita, assim. Tem algumas coisas que incomodam, com certeza, mas ainda vale a leitura. Bom dia a todo mundo que está chegando. Bom dia, mãe. Consegui terminar as leituras. Minha mãe estava até rezando para mim, porque ontem foi tão corrido. E ela estava assim, ai, que dó dessas meninas, meu Deus, elas estão se esforçando. Gente, olha, eu não sei, tem dia que eu converso com meu marido e falo assim, Mose, eu não sei o que acontece, parece que a minha vida ela tá na sexta marcha o tempo todo, que eu não consigo diminuir. Gente do céu, é só por Deus. Porque a gente acha que tá tudo controle, quando a gente vê, tipo, a gente tá atrasado para tudo, a minha vida é um atraso, eu não sei mais o que eu faço, tô perdida, eu não consigo mais dormir, todo dia eu tô atrasado para. Agora o neném vai na escola, tô atrasado para levar na escola, tô atrasado para fazer o almoço, tô atrasado para fazer não sei o que na casa, daí já tô atrasado para dormir na hora que eu vejo.
Sim, tá assim. Ontem, assim, Não deu gente, eu certo. confesso que nessa pandemia eu evito muito pedir comida fora, mas ontem eu me rendi ao iFood e falei assim, não, eu mereço um iFood na minha vida, não vou fazer comida porque não dá tempo. Não, por mim eu pedia todo dia, de tanto que eu tô sofrendo, assim. Não é nem por vontade. Eu falei outro dia, não é nem por vontade Até de. esqueci de mudar aqui, ó. Hoje é dia 12, galera. Ó. Olha isso. Pronto. Estamos na Na data casa do meu certa. marido, não é nem vontade de comer coisa diferente, é só vontade de não fazer a comida, porque não tá dando conta. Sim, exatamente isso. E assim, falando do livro, Cam... primeiro assim, eu tô muito feliz porque eu vi que eu não errei muitas coisas do livro. Você viu? E segundo, eu fiquei triste com o final. Eu esperava outro final, cara. Eu fiquei tipo. Eu queria um romance aqui que não Eu quase aconteceu. choro toda vez, assim, tipo, teve a segunda vez que eu li, eu fiquei chorando, e daí dessa vez eu fiquei assim, ai, que dó. A minha mãe. Minha Parabéns mãe pelo gosta. esforço. Sei que não está fácil essa corrida contra o tempo. É verdade. Eu falo sempre pra Camila que eu admiro muito ela porque ela tem o pacotinho ainda, né? Eu só tenho a casa, as coisas, ela tem o pacotinho para administrar. Eu Só, fico, meu só Deus nada, do Jéssica, já céu. é muito difícil, né? Não, gente, olha, é pauleira, viu? Só, só por Deus que a gente consegue. Mas assim, a casa vai ficando, né? Vão lá ver minha pia, pra vocês verem que jeito que tá. Depois eu que me aguarde aí para conseguir dar um jeito. Verdade. Prioridades. Verdade. Agora, cá, vamos falar um pouquinho sobre. Gente, hoje é o nosso último debate. Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Porque eu Eu tô não sei nem sentindo por onde começar. porque assim, foi um desafio que nós colocamos. A gente falou assim: ó, vamos fazer, a gente dá um jeito de fazer. E deu certo, graças a Deus, assim, a nossa meta foi concluída. Mas ao mesmo tempo eu tô triste, porque as nossas lives semanais assim vão ficar pausadas, né? Até um próximo projeto, não sei. Mas concluímos esse debate, né? Que é as luzes de setembro, e já tô com saudade, na verdade. Eu tô assim, oh meu Deus, acabou uma fase da minha vida. É verdade, uma etapa, né? Eu também, assim, ontem, na hora que eu terminei Crepúsculo, eu fiquei assim, meu Deus do céu, parece que a gente acabou de começar esse projeto e já acabou, e foi tão bom, assim, deu tão certo. A gente escolheu alguns horários não tão propícios, então, mesmo assim, a gente tem umas pessoas que estão nos acompanhando fielmente aqui, a gente agradece muito, mesmo sendo o meio do dia, agora de manhã. Então, muito obrigada a todos que conseguiram acompanhar e espero que vocês tenham gostado até aqui, gostem do nosso final e gostem da nossa conversa de hoje aqui, dessa reta final. Sim, verdade. A Elaine falou: mas o sol da meia-noite, assim dá tempo da Camila ler os demais. Agora eu tenho que ler a saga inteira, meu Deus. Quando que eu vou conseguir fazer isso? Que a agenda de leitura só que cresce e a gente não tem o tempo suficiente. Meu Deus do Sim. céu, a gente inventou de criar conteúdo que você tem que ter um embasamento para conseguir fazer roteiro e criar vídeo e a gente não tem o tempo para ler. Como que faz? Pois Meu Deus, é. tem que Eu se tô reinventar. criando várias Jéssicas aqui na cabeça para ver se elas me ajudam a dar conta. Um clone. Um clone. Podia ter um clone só que lê e um que só produz conteúdo. Ajudaria muito. Verdade. Eu confesso que na leitura de Crepúsculo, cara, quando foi chegando bem no finalzinho ali, eu lembrei muito do Sol da Meia-Noite. Porque tem a parte do hospital, e aí eu consegui ficar juntando. E aí, assim, foi uma releitura, uma revivência para mim também, porque eu consegui juntar. A Stephanie Meyer foi muito fiel aos últimos momentos deles, assim, sabe? E eu consegui lembrar de tudo que o Edward estava pensando enquanto estava esperando a Bella ali acordar. Ai, que legal. E ao mesmo tempo foi doído, o seu cachorro. Eu sei que você estava pensando. Ai, Jéssica, agora eu vou ter que ler esse aí antes de ler o resto da saga, só de curiosidade. Sim, porque eu já imaginava na hora. Eu vou comentar com vocês. Tem uma hora que ele, tipo, meio que abre, fala a intenção dele, assim, que ele não é bom para ela. Mas a gente não imagina o que realmente ele está pensando. E você lendo o Sal da Meia-Noite, você lembrando tudo que ele pensou,
Por mais que a gente saiba que ele ama ela, mas eu fiquei com muito ódio do Edward, gente. Por realmente ser tudo o que eu imaginava. Estragou tudo o meu final já. Ô, Elaine, nós vamos ter que concluir o Sol da Meia-Noite aqui. Vou fazer um projeto com a Elaine, se a gente consegue ler o Sol da Meia-Noite. Foi triste para mim. Foi triste porque realmente eu falei, poxa vida, ele já tava com essa coisa na cabeça há muito tempo, muito tempo. Bacana ler mesmo depois de Crepúsculo. É, Elaine, encaixou muito assim. Eu tava lendo e relembrando muito do Sol da Meia-Noite. Foi muito gostoso, mas ao mesmo tempo aquilo que eu falei na tag de 50% é que ele é muito depressivo, ele fica o tempo todo também se auto-sabotando, igualzinho a Bella. São um casal perfeito, gente. É isso. Feitos um pro outro mesmo, esses dois. Feitos um pro outro. Mas vamos lá, que eu não sei nem por onde que eu começo. Hoje a gente tem muita coisa para falar aqui. E aconteceu tudo aqui nas Luzes de Setembro, né, Jéssica? Senhor. Eu vou tentar. Então, tão poucos capítulos com tanta, meu Deus, intensidade. Zafou querendo que nós tivéssemos infartos e não chegássemos vou vivos ter que falar no final. sobre tudo isso aqui, ó. Esse tanto de página. Deu quanto? Deixa eu pensar aqui. Umas 60 e poucas páginas, né? Só desse daqui, eu acho. E muita coisa aconteceu, muita coisa. Então, assim, a gente teve o nosso grande desfecho. Vou tentar passar algumas partes assim um pouco mais rápido, para depois, porque a Jéssica também tem muita coisa que aconteceu em Crepúsculo, todo o desfecho final ali. Então, vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer aqui de uma forma breve, mas sem pular nada. Então, a gente começou no capítulo 11, que se chama O Rosto Sob a Máscara. Daí, então, deixa eu me situar aqui. A Irene e o Ismael tinham passado lá por aquela gruta e ficado presos e conseguiram sair, né? Daí eles acabaram desmaiando lá na praia de tanto cansaço. Aí eles acordam e vê o que eles vão fazer e tal, e ela já se preocupa imediatamente com a mãe e com o irmão. Aí eles acabam tendo que escalar lá o lugar que eles estão, e a gente volta então para Simone, porque aquela sombra também tinha chegado na casa da Simone, o Dorian tinha encarado a sombra, mas mesmo assim não tinha dado certo. Daí a gente percebe que a Simone acorda num lugar, que ela não sabe onde que ela tá, e começa a procurar, ver algumas velas, ela fica muito assustada. Aí ela se recorda, então, que aconteceu alguma coisa, que tinha alguma coisa na casa. Ela fica meio em pânico, ela começa a pensar nos filhos, então, o que aconteceu com os filhos? Ela se lembra de mãos invisíveis arrastando-a nas trevas, ele fala aqui. Então, ela acorda nesse lugar escuro e fica com medo. Ela acha que ela foi sequestrada. O que será que pode ter acontecido? Daí ela pensa assim que ela não pode também entrar em pânico, né? Então ela começa a tentar se situar onde que ela tá, usando essas velas para tentar clarear um pouco. E daí ela tá naquele quarto, aquele quarto muito suspeito lá, que tem alguns recortes de jornal, assim, colados na parede. Então ela começa a tentar montar ali um quebra-cabeça do que aconteceu e o que tá por trás de tudo, né? Porque tudo é muito mal explicado, vamos dizer assim. E ela tá pressentindo o tempo inteiro, assim, uma coisa ruim ali naquele quarto, uma presença, uma maldade, ela fala. Então, daí ela começa a ver os recortes e ela vê aquele nome familiar, que é o Daniel Hoffman, que é um nome que a gente sempre escuta falar, e ela é mais habituada até do que a gente, porque ela convivia com aquelas cartas desse homem chegando, e ela tinha que separar e entregar para o Lázaro as cartas, e depois ela viu que ele queimava as cartas até na lareira. Então, ela fica muito intrigada. Hoffman dos recordes era um homem rico, extraordinariamente rico e tal. Daí ela começa a ver, tentar entender o que era esse homem. E ela vê aquele menininho assustado de novo. Fala do casamento dele com a Alma, tem vários recortes na parede. Daí eu vou ler um trechinho aqui para vocês, na página 170, no final aqui. O rosto daquele menino, perdido e aterrorizado, não a abandonava. Deixou os olhos penetrarem naquele olhar desolado e lentamente reconheceu um olhar no qual tinha depositado esperanças e amizade. Aquele olhar não era de Jean Neville, como tinha dito Lazarus. Aquele era um olhar conhecido, dolorosamente conhecido. Era o olhar de Lazarus Jan. Então aí a gente já consegue entender que aquela historinha que ele contou do amigo, que não tinha brinquedos e tal, na verdade era ele, não existia esse Jean Neville que ele inventou essa história, né?
era o próprio Lázaro, então, que passou muito perrengue. Depois, inclusive, ele vai contar essa história para mais detalhadamente. E a Simone já começa a desvendar isso daí. A Irene e Ismael chegam no topo do penhasco, tal, chegam na casa. Ele vai mudando de cenas aqui, então. Por isso que às vezes eu falo da Irene e do Ismael e volto para Simone ou para o Dório. A Simone sentiu uma presença. Então, daí ela virou e viu quem ela achou que era o Lázaro. Mas daí, no fim das contas, vai nos contar que era uma máscara do Lázaro e, na verdade, era a sombra. Então, é o doppelganger dele lá, a sombra dele maldita, que é que causa toda essa confusão no livro. Daí ela fica perguntando várias coisas, perguntando onde estão os filhos. Ele fala que não sabe, vai enrolando ela. E ela pede para sair. No fim das contas, ele fala que se ela escutar a história dele, ele vai liberar ela. E daí ele começa, então, a contar várias coisas para Simone. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar para vocês, que eu estou correndo. Essa sombra fica aí dando um sermãozinho nela, falando que sente muito, mas tem aquela voz macabra da sombra e de alguém muito terrível. Daí ele vai contar, então, a história, que ele veio ao mundo em setembro de 82, aí vai contar toda a história do Lázaro, e vai contar, então, que, na verdade, o Jean Neville, que é o amiguinho sem brinquedo, era ele. Porque a mãe... Eu acertei. A Jéssica acertou. Fiquei revolta. Falei assim, gente, era tudo uma historinha que ele contou. Na verdade, ele sempre contou a história. Ele já tinha contado que era ele. Só que o pessoal tava meio encantado com a atmosfera da casa, né? O momento também de dor da família. Então, assim, eu falei, gente, só pode ser ele. Essa história tá muito estranha. Você é um amigo contando, aqui tem, hein? A Jéssica já descobriu tudo. E ele fala, então, que ele era muito solitário, que a mãe era doente. Bom dia, Vanderlei. Obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, pai. Daí, ele fala que ele era muito solitário porque a mãe era doente, ele ficava muito sozinho, e ele não tinha brinquedos porque a mãe falava que brinquedos era invenção de Lúcifer, era a justificativa dela. Então, acabou gente, que ela... pelo amor de Deus, que mãe, ela tava muito perturbada. Tava. Imagina uma coisa dessa, que horror. E daí ele fala assim, a única luz de esperança naqueles dias era um personagem misterioso que povoava nossos sonhos. Seu nome era Daniel Hoffman e para todos nós era sinônimo de fantasia. Tanto que muitos até duvidavam de sua existência. Segundo a lenda, Hoffman percorria as ruas de Paris com diferentes disfarces e identidades, distribuindo brinquedos que ele mesmo construía em sua fábrica para crianças pobres. Daí ele fala que todas as crianças conheciam o nome do Daniel Hoffman, mas quando se tornavam adultos acabavam esquecendo desse nome. Ele fala assim, em troca ele só pedia uma coisa, o coração das crianças, sua promessa de amor e obediência. Daí ele fala que ele começou então a inventar brinquedos, inclusive com sucatas e tal. Ele inventou mesmo um anjo que ele deu o nome de Gabriel, que ele achava que ia salvar ele desses tempos difíceis. Quando a mãe encontrou esse brinquedo, trancou mesmo ele no porão. Então, assim, a história que ele contou do amigo é mais ou menos a dele, um pouquinho distorcida. Verdade. Bom dia, Larissa. Bom dia, Lari. Você é a saga dessa internet, hein, Lari? Meu Deus. Meu Deus, tá parecendo eu com meu notebook, minha saga do notebook. Tá meio louco. Meu Deus. Espero, aguenta firme. Fala pra ele, aguenta firme. Bom, daí então a mãe trancou ele. Uma vez a mãe trancou no porão e acabou surtando, assim, ele ficou mesmo trancado lá por uma semana. E daí, dentro do porão, ele se encontrou com esse Daniel Hoffman. Essa é a história. Então, Daniel Hoffman apareceu para ele no porão, que era o que ele mais queria. Ele rezava para que isso acontecesse, né? E eles conversaram bastante e tal. Tiveram uma boa noite lá de conversas, né? E o Daniel Hoffman pediu o que para ele? Falou que ia libertar ele de todo esse sofrimento, toda essa solidão. Ele teria uma vida boa, ele também ia ajudar, dar brinquedos para as crianças, mas em troca ele queria o coração dele. E daí uma criança de 7 anos que ele tinha na época acha o quê? Claro, vou dar meu coração, não vai ter problema nenhum isso, né? Sim. Então é isso que ele faz.
E daí, então, tudo melhora. Na verdade, a mãe dele morre, né? Mas ele não tinha muito vínculo com a mãe até então. Até porque a mãe dele também era uma pessoa doente, assim, mentalmente, né, Lari? Lari, desculpa, né, Ká? Ficou bem claro que ela tem algum problema. Eles não sabiam, mas ela tinha algum problema mental, né? Exatamente. E daí, então, ele se liberta desse passado dele, tudo mais, e acha que a vida dele tá maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Ele comprou a mansão em Cravenmore, na verdade, acho que ele herdou isso, né, do Daniel. Uhum. E o que não estava nos planos dele é que ele conhece a esposa, ele conhece a Alma. E daí, no fim das contas, ele se apaixona e a Alma ganha o coração dele. Porém, ele tinha prometido esse coração para o Daniel Hoffman. Ele não poderia dar o coração dele para ninguém. O que ele não contava quando ele tinha 7 anos é que um dia ele iria se apaixonar. Então, ele quebrou a promessa dele dessa forma. Ele jogou, inclusive, o potinho que ele ganhou, o potinho quando ele fez essa promessa, com a sombra dentro já. Ele joga no rio, porque ele não quer mais depender dessa promessa. Porém, ele não podia quebrar essa promessa de forma alguma, né? Sim, até porque foi o Daniel Hoffman que mudou a vida dele, né? Assim, foi de pouquinho em pouquinho, mas realmente ele prometeu que a vida dele iria melhorar e melhorou, né? Exatamente. Daí, então, ele termina esse relato por aí. A gente vai um pouco lá com a Irene e o Ismael. Eles estão chegando na casa do cabo e vê que as janelas estão quebradas, não estão entendendo o que está acontecendo. Começam a chamar e acabam encontrando o pobrezinho do Dorian trancado no porão. Eles libertam ele, o Dorian está totalmente aterrorizado e fala que a sombra levou a mãe. Daí a Irene e o Ismael já sabem do que ele está falando, né? E pedem para ele ir falar com a polícia. Pelo menos assim, caso aconteça alguma desgraça, a polícia já vai estar por perto. E eu achei que foi super sensata essa decisão que eles tomaram de pedir para o Dorian fazer isso. Inclusive que o Dorian é menorzinho, então também ele vai ficar um pouco mais longe de tudo que vai acontecer. E o Dorian parte para falar com a polícia e os dois partem para a mansão, para Cravenmore. Tem alguma coisa a acrescentar, Jéssica, dessa parte? O que você achou? Ah, eu achei bem assim. Gostei muito do relato do. Esqueci o nome, gente, do cara principal, socorro. Do Lazarus. Do Lazarus, eu sempre esqueço o nome dele, gente, por mais que seja, né, Lazarus. Inclusive, ele fala do relato de quando ele nasceu, que você falou, da escolha do nome dele, né? Porque ele nasceu meio. A mãe dele achou que ele nasceu meio morto, né? Por isso que o nome de Lazarus, que ele ressuscitou. Aí eu fiquei meio assim, falei, se essa mulher ainda é fanática religiosa, gente, socorro. Essa mulher não E era é, normal mesmo, não. Como que esse cara também ia sim. ser normal, coitado, no meio desse? E o detalhe que eu achei bem interessante na história foi quando ele conta que o Daniel Hoffman aparece ali como anjo, o anjo Gabriel, que ele tinha criado, e a mãe dele destruiu todos os brinquedos dele, e pegou um potinho, e a sombra dele entrou dentro desse potinho, né? Achei super, super assim, dark, né? Isso. Tipo, será que ele não percebeu o perigo ali? Tudo bem que ele era uma criança, né? E tudo mais. Mas a parte dele sair, dele ser resgatado depois de alguns dias, né? Que a mãe dele realmente faleceu. Olha só, gente, que loucura. Olha que lugar terrível essa criança vivia. E quando ele sai de lá, ele vê a fábrica de brinquedos da Daniel Hoffman pegando fogo, eu senti um presságio do que viria, né? Falei assim, E ele recebe uma mansão, ele recebe essa casa de herança do Daniel Hoffman depois que ele completa 18 anos, né? E também é educado por um tio próximo, né? Que adota ele, que tem uma condição muito melhor do que a própria mãe tinha, né? Porque aí ele tem até condições de fazer uma faculdade, ele se forma em engenharia, né? Então não é qualquer pessoa que tem condições naquela época de formar alguém em uma universidade, né? É verdade, Jéssica. Muito bem colocado aí esses detalhes que eu não falei. E esse frasquinho aí com a sombra, ele leva também junto de herança para essa mansão. Eu E teria soterrado esse negócio num lugar bem distante onde ninguém pudesse achar. será que não dava para voltar atrás na hora que viu isso daí? Mas ele achou que seria uma salvação para a vida dele, né, coitadinho? E quando ele se casa, ele tenta jogar no rio esse frasquinho.
Daí ele vai contar aqui pra gente, mas daí a gente chega então no penúltimo capítulo, mas esse é o capítulo realmente que é desvendado tudo, que se chama Doppelganger, que é aquele nome lá. Toda vez eu me embaraço para falar. Aí ele Eu fala então, também não sei falar. estranho, né? Que ele e a Alma, que é a esposa dele, eles se casam, que ela era a noiva mais linda do mundo, e eles vão então morar em Cravenmore. E eles foram muito felizes lá por muito tempo, por um tempo, né? Que seria por um ano. Porque eles receberam um presente de casamento muito peculiar, que a Alma, que foi quem abriu, que era um cofre. E esse cofre tinha um frasquinho, que era essa sombra, que ele tentou jogar no rio e a sombra voltou. E falava que era para ela manter em segredo, que no aniversário de um ano de casamento era para ela usar aquele perfume, que ele ficaria muito feliz, que era um perfume da mãe, uma história bem estranha ali. Eu já teria achado muito estranho. Eu vou usar o perfume da mãe do cara? Sim, Muito que já morreu e que era meia louca, nem a pau. Já devia ter desconfiado. Já era para ter falado pro cara já. Mas Sim, ela foi tudo inocente e acontece. guardou o segredo, né? Ficou ali segurando durante um ano. Exatamente. E daí ela abriu o frasco e a vida se transformou num pesadelo, ele fala. E a partir desse momento ele começa a receber correspondências desse Daniel Hoffman, que ele escrevia de Berlim, explicando que tinha muito trabalho, que um dia ia mudar o mundo. E a gente percebe mesmo essa figura também, que é uma figura bem transtornada, assim. Que tem uma obsessão mesmo por isso de mudar vidas e acha talvez que está fazendo bem, roubando sombra, roubando coração, e na verdade é uma figura bem terrível, né? E daí Sim, ele fala que as coisas só vão piorando, que começa então, as roupas dela começam a parecer rasgadas, as portas abrem e fecham, escuta vozes, e diz que era apenas o começo. Que a casa também conspirou muito para isso, que a casa tinha muitos esconderijos para essa sombra, e era uma coisa que também atormentava eles. E compreendeu que Cravenmore nada mais era que a alma do seu criador, Daniel Hoffman. Então a gente percebe que a mansão tem sim uma alma, como a gente sempre pareceu perceber na história, uma alma muito maldita, que sempre a gente vê umas descrições bem terríveis aí dessa mansão, né? E ele fala, sim. inclusive, que nem todos os brinquedos que estavam na mansão foram criados por ele. Alguns, a maioria, já estavam lá. Então, realmente, eram brinquedos, eram máquinas malditas. Sim. Ele abre bem o coração, assim, Conta tudo, né? O relato sim, dele é bem, bem completo. Ele ele, fala, assim, fica meio evidente essa tristeza dele para Simone, né? Como se fosse um fardo muito grande para ele mesmo carregar tudo isso. E ele conta que comentou que eu achei bem intrigante, bem assustador, que cada vez que ele andava, ele descobria um cômodo a mais na casa, né? Tipo, nem ele conhecia a própria casa. Eu, tipo, super dark, credo. exatamente, é verdade. Você imagina o tamanho dessa casa e parece uma casa bem labiríntica, assim, né? Que a pessoa acaba se perdendo, acaba encontrando novos cômodos. Bem assim, terror mesmo. Não, porque também que foi morar lá nessa casa, né? Sim, Bom, daí ele fala que os ataques a Alexandra aumentaram, a sombra estava cada vez mais forte e tinha resolvido. Então, assim, a sombra perseguia a Alexandra porque o coração dele tinha que ser da sombra, tinha que ser do Daniel Hoffman e agora pertencia a essa mulher. Então, a sombra queria mesmo acabar com a vida da mulher. Ele percebeu que a sombra se enfraquecia e até sumia longe dele, então ele resolveu se refugiar nessa ilha do Farol. Mas ele fala que ele não contava com a força e com o amor da Alexandra. Então ela pega nesse dia do baile e ela vai atrás dele. E é assim que o barco dela afunda e ela acaba perdendo sua vida. Mas ele não deixa isso tão claro nesse momento ainda, né? sim, é verdade. No dia seguinte, a sombra voltou a se refugiar naquele frasco de vidro e não voltei a vê-la durante 20 anos. Então a sombra ficou lá, adormecida por esse tempo. E daí ele vai falar assim, que por que essa sombra ressurgiu? Não sei se ele vai falar já, deixa eu acompanhar aqui. Mas ele fala que ele sentiu alguma coisa pela Simone. Então por isso que a sombra voltou a se manifestar, porque o coração dele não podia pertencer a mais ninguém.
e ele acabou meio que involuntariamente gostando da Simone, e a sombra atraiu a Hannah para que a Hannah abrisse esse frasco e soltou, liberou essa sombra e esse mal. Daí ele fala para Simone que os filhos dela morreram, ela fica apavorada nessa parte, né? Coitada, que golpe baixo, mas era mentira, viu, gente? Era mentira. O Dorian estava indo lá com a polícia e os outros dois estavam chegando na mansão. Bom, o relato é mais ou menos isso, eu acho. Tentei falar meio por cima. Daí a Irene e o Ismael estão chegando, então, na mansão. E aqui no começo da página 198 está escrito assim: todas as luzes da mansão brilhavam com grande intensidade por trás das janelas, dando à gigantesca estrutura a aparência de um navio fantasma erguendo-se das profundezas. Então, vocês imaginam a tensão que estava por trás dessa mansão para ele descrever dessa forma, como se fosse um navio fantasma erguendo-se das profundezas. Bom, daí o Dorian chega lá na delegacia, esbaforido, porque ele foi correndo, pede água e fala que a mãe sofreu um acidente. E consegue convencer o policial a ir até a mansão. E a gente só vê esse trecho por enquanto também. E daí eles começam a ir para lá e é uma grande ajuda depois que tudo acontece. Mas daí agora nós vamos ter a reviravolta, o grande finale da mansão. Vamos lá. Bom, o Lázaro, daí fala que o Lázaro recuperou os sentidos, porque o Christian, aquele autômato, tinha batido na cabeça do Lázaro e o Lázaro estava desacordado. Quem estava contando toda essa história para Simone era, como diz a Jéssica, era o Darkseid, o lado negro dele lá, que estava contando essa história toda. Sim, e eu achei bem, assim, cabreira mesmo, né? Porque você começa lendo, você acha que é o próprio Lázaro que está ali falando a história, de repente você descobre que não, é a sombra dele que está dando relato. E assim, é tão real, parece que tem tanto sentimento, porque a sombra parece que amou também a esposa do Lázaro, né? Parece que a própria sombra também amava. É uma coisa muito intrigante, né? Sim, porque o jeito que a sombra fala também demonstra esse amor, mas eu acho que ele não sabia dividir, porque era o lado negro dele mesmo, né? A lado ruim de cada pessoa, vamos dizer assim, né? É, querendo ou não, a sombra ainda era ele, né? Então, acredito que, assim, eles compartilhavam mesmo esse sentimento. Bom, a Irene e o Ismael estão chegando lá e já estão morrendo de medo, né? Ver essa situação, essa aura aí da casa. E falam que não Coitada, acabou de sofrer com a sombra, vai ter que voltar para a sombra. Tiveram que voltar atrás da mãe. Daí eles veem o quê? Aquela invenção terrível lá com a cara da mãe dela, né? Daí eles já morrem de medo, tipo a mãe dela flutuando, e na verdade é aquela invenção do Lázaro que ganhou vida. Sim, Lari, é profundo e dá medo também, viu? Mas lê que é bom. Ai, Jéssica, no final quero saber o que você achou de tudo. Ficava pensando, meu Deus, será que a Jéssica tá gostando disso? Tô tava tensa, mas tava gostando. Suspense total. Eles vão para a biblioteca, e até aqui eu marquei um pedacinho que eu achei interessante, que eu não me lembrava disso. Eles veem aquele livro lá que tem um nomezinho escrito Doppelganger, né? E daí eles começam a pressentir também alguma presença ali, alguém na biblioteca. E daí você viu, Jéssica, que interessante isso, eu não me lembrava, talvez eu nem tivesse me atentado da outra vez que eu li. Que ele fala assim que o livro começou a virar as páginas assim lá na mesa sozinho. As palavras começaram meio que evaporar e ficar suspensas ali, uma tinta no ar, e começou a virar sombras de pessoas, crianças, velhos, vestidas com trajes estranhos. Todos eles pareciam espíritos presos, fracos demais para adquirir consistência e volume, rostos em agonia. Então a gente percebe que isso não aconteceu provavelmente só com o Lázaro. E existem muitas almas presas a esse livro, a essa maldição, vamos dizer assim, desse Daniel Hoffman, né? Isso eu não me lembrava, acho que eu não tinha nem me atentado muito bem da outra vez. Foi bem, assim, intenso, até para você ver o horror que a Irene e o Ismael sentem nesse momento, né? Tanto que ele não deixa ela tocar, que ela quer tocar o livro, né? Então ele fala, não, é melhor você não tocar. E eu também tive essa sensação que o Hoffman, né, Daniel Hoffman,
ele estava aprisionando pessoas, na verdade, não libertando as pessoas, né? Exatamente. Porque deveria encontrar as pessoas num momento ruim e não deveria ser todas de uma vez. Eu acho que cada um vai sendo portador desse livro e essa alma vai ficando presa ali, né? Depois. Eu só vou fazer uma observação aqui, que quando ele fala que o Daniel Hoffman apareceu para ele lá naquele porão quando ele tinha 7 anos, ele descreve esse Daniel Hoffman como um cavalheiro de roupa branca e tal. E é bem a descrição do aquele Andrés Corelli, que já tinha aparecido. Eu pensei nisso! Eu ia até te perguntar no final. Porque esse ele cara... não cita mais esse nome. Então, assim, para mim, isso eu fiquei contrariada quando ele contou aquela historinha e depois não teve mais nenhuma ligação. Mas, assim, na minha concepção e conhecendo muito bem esse Andrés Corelli, que é realmente a personificação do mal de todos os livros do Zafon, esse é o nome, assim, o nome do mal. Eu acredito que esse Daniel Hoffman seja, assim, o Andrés Corelli com outro nome, porque o Andrés Corelli também faz isso, de aprisionar almas, aprisionar pessoas. É um cavaleiro distinto que parece fazer o bem e, na verdade, ele traz uma maldição, vamos dizer assim, para a vida da pessoa. E eu me lembrei muito disso daí. Ele não cita mais Andrés Corelli, mas pela descrição da roupa e tal, eu acho que já remete a gente, assim, a esse cara, para a gente se lembrar dele, né? Você também lembrou disso, Jéssica? Lembrei dele, lembrei da história daquele outro homem que acabou morrendo, né? Porque ele matou a sombra. E é muito engraçado, né? Que para a pessoa se livrar da sombra, desse tormento, ele precisa matar a sombra, mas ele se mata junto, né? Então, a sombra faz parte dele, né? A sombra faz parte dele. Então eu fiquei super intrigada e lembrei também. Eu até achei que ia ter uma explicação disso no final. Eu ia te perguntar isso. Será que o Zafon conseguiu terminar essa ligação nos outros livros? Ou a gente nunca vai saber quem que é essa pessoa? Quem que é essa... O final dessa personificação do mal, né? Vou abrir meu coração aqui agora. Eu tenho uma última esperança, porque o Zafon tem um livro que não foi publicado agora em espanhol, ainda não foi publicado em português, com alguns contos que, pelo que eu entendi, vinculam algumas histórias. Então, quem sabe esse gênio nos deixou alguma ligação aí que ainda vai fazer mais sentido. E sempre nas histórias dele, ele coloca algum relojoeiro. Tanto que até no final desse aqui, ele só fala assim, um relojoeiro quase comprou a mansão, mas, né? E daí ele sempre tem essa historinha do relojoeiro com o Andrés Corelli. No primeiro livro da trilogia da Névoa, que é o Príncipe da Névoa, o pai da família ali era um relojoeiro. Então sempre tem algumas coisas assim que ele vai jogando no ar que para mim tem algum sentido, teria na cabeça dele. Como que ele foi morrer? Agora não me contou direito esse negócio do Andrés Corelli dessa história. Sim, meu Deus, como que a gente vai viver sem saber o final dessa história? Tem que ter um desfecho, senão... Meu Deus, não dá, gente. Eu fiquei na maior curiosidade. Aguardemos o último livro do Zafon. Sim, seja bem-vinda, Dai. Gratidão por estar aqui. Oi, Dai, muito obrigada. Bom, vamos lá. Daí agora tem uma perseguição aí meio insana, né, da Irene e do Ismael e a sombra atrás deles. Então acontece muita coisa. Vou tentar passar rapidinho. Essa sombra vai atrás deles e ela, inclusive, cria várias formas, assim. Tem um momento que ela vira o rosto do próprio Ismael. O Ismael se vê ali naquela sombra, com uma língua de cobra, ela fala. Então, assim, é uma perseguição bem insana nessa casa, nessa biblioteca. Eles fogem o tempo todo. E daí eles percebem, ele corta a língua dessa forma que ficou, prende na perna dele, sobe, passa para a Irene, como se fosse uma aranha, ele descreve assim. Em alguns momentos ele descreve que a sombra anda pelo chão como se fosse uma mancha de óleo. Então a gente consegue imaginar essa sombra bem espessa, assim, como se fosse mesmo talvez uma gelatina, e ela sobe neles assim como se fosse uma aranha. E eles percebem que ela tem medo do fogo, porque eles colocam uma vela perto dessa sombra e a sombra foge. Então eles acabam tendo uma esperança, talvez, aí, de como vencer essa sombra. Eles chegam num lugar lá que eles sobem pela biblioteca, um lugar bem estranho, com alguns chuveiros, acaba não explicando tão bem, né, Jéssica? Você percebeu isso? Que lugar era esse? Era um cômodo que eles não tinham conhecido ainda na casa, né? Tava bem abandonado. Eu achei bem esquisito de ter esse cômodo, assim, com canos, azulejos, chuveiro, assim, tipo, em cima de uma biblioteca.
Mas, enfim, tem umas coisas bem estranhas aí. Tipo aquele véu no meio do corredor também, eu acho bem estranho, né? Não é? Daí, Como assim, né? nada a ver. Daí, nisso, Lázaro, o verdadeiro Lázaro, chega para ajudar eles. Ele espanta essa sombra, então, e tira eles de lá, mostra uma saída, né? Guia eles por alguns labirintos e tal. E, na verdade, daí a sombra encontra eles novamente. Ele fala que eles têm pouco tempo. Fala, então, que o alvo não são eles, que o alvo é a Simone. Daí pergunta por quê. A Irene pergunta. Ele fala assim, para destruí-la, porque a sombra quer me castigar. Fará o mesmo com vocês caso se metam no seu caminho. Daí fala que eles têm que sair e tal, fica nesse embate. Eles falam que não vão sair sem a Simone. E começam a pensar por onde será que a Simone tá. Daí a Irene pensa um pouco e fala assim, eu já sei onde que ela tá assim. Deve estar lá naquela ala da casa que ela viu, aquele arco, aquele véu, e que tava aquela mulher na cama, naquele dossel lá escondida, né? Então eles vão para aquele quarto. E com certeza a gente já imagina que não vai vir coisa boa daí também, né? Com certeza. Bom, daí eles entram e veem mesmo, então, a Simone numa poltrona, assim, com o braço caído até, ela tá desacordada. E a Irene nem sente o pulso dela, o Ismael coloca uma bandejinha e vê que tá respirando, então ela ainda tá viva. E eles começam a tentar tirar ela de lá. Nisso, claro que chega de novo a sombra maldita. A sombra, nesse momento, forma até o rosto da Hannah. Ela Sim. sempre vai apelando, né, assim, para feições que vão mexer muito, eu acho, com o psicológico da pessoa. Você imagina o coitado do Ismael vendo a Hannah nesse momento. Deve ter sido bem difícil, né? Sim, coitado. Ah, Ismael, coitado de você. E daí chega o Lázaro, então, para ajudar eles novamente. Tem todo um embate novamente com essa sombra. E o Lázaro chega. Daí, nesse momento, só fala aqui que o Dorian tá chegando lá com a polícia. Eles veem umas luzes e tal. E o comissário até pergunta se tem alguma coisa que o Dorian não contou, né? O Dorian acaba não revelando, porque a Irene deixou bem claro que ninguém ia acreditar nessa história de sombra, que era para falar para a polícia só que a mãe tinha sofrido um acidente, que era para a polícia estar lá para auxiliar caso fosse necessário. Então o Lázaro chega, meio que salva o Ismael, porque ele já estava ali sendo enforcado por essa sombra nesse momento. E ele fala, peguem Simone e saiam daqui. E daí, nesse momento, eles pegam e começam mesmo a sair com a Simone. Mas é então que a Irene se lembra da silhueta lá na cama. Ela se vira, então, porque ela fica muito intrigada. Na verdade, a gente percebe que a Irene criou talvez até um vínculo com a alma depois que ela leu aquele diário. Então, Verdade. ela tem essa necessidade de descobrir o que está por trás ali dessa mulher na cama. O Lázaro vai e trata essa mulher na cama com muito carinho. E nesse momento ela fala, cuidado, porque a sombra está indo até o Lázaro. Então, e eles param, ao invés deles fugirem com a Simone, eles param nesse momento, que eles veem que o Lázaro vai ser atacado. Daí eles percebem, então, a intenção do Lázaro nesse momento, que o Lázaro realmente, assim, ele vai doar, assim, ceder a própria vida para poder salvar tudo, porque essa sombra não vai dar paz para ele, não vai dar paz para as pessoas próximas a ele também. Sim. Você vê que o Lázaro está cansado já disso, né? Exatamente, ele não aguenta mais, então o que ele faz? Ele faz como na história que ele tinha contado lá do relojoeiro. Ele atira, então, na sombra. Mas nesse momento, uma mancha escura se espalha em seu peito, sangue. Porque é o que a gente falou, ele e a sombra são um só. Ele não conseguiria vencer a sombra e continuar vivo. Então ele se mata nesse ato de matar a sombra, né? E ele sabia que isso ia acontecer, mas ele viu como isso a única alternativa. Nesse momento, aqui no final da página 221, o Ismael foi socorrê-lo, mas Lázaro ergueu a mão para detê-lo. Ele fala assim, não, deixe-me aqui com ela e tratem de ir embora. Ela seria a esposa. E é então que o Ismael tem essa grande revelação. Você esperava por isso, Jéssica? Não. Nossa, eu fiquei em choque. Esse foi o grande plot twist da história. E a grande surpresa que eu acho que ninguém consegue mesmo imaginar. Ismael segurou Lázaro nos braços e chegou mais perto do leito.
Ao fazer isso, a visão de um rosto pálido e triste o atingiu como uma punhalada. Ismael contemplou Alma Maltice cara a cara. Seus olhos chorosos o encararam fixamente, perdidos no sono do qual nunca despertariam. Uma máquina. Então, daí, a gente vai ter a explicação que o corpo dela foi encontrado, sim, quando ela foi atrás dele na Ilha do Farol, foi encontrado pelo Lazarus. E o Lazarus transformou ela numa máquina, para ela nunca morrer, para ela continuar na casa. Então, aí tudo faz mais sentido. Por que nenhum médico pode entrar lá? Por que nenhum empregado pode entrar lá? Porque ela não era... Até então, quando eu estava lendo pela primeira vez, eu imaginava que ela era uma prisioneira dele, talvez. Uma pessoa realmente doente e que ele não deixava ninguém chegar lá. Ó, Daia, As Luzes de Setembro, do Zafon. Estamos na reta... Sim. Ai, Daia, você vai pegar um monte de spoiler. Sim, a gente está na última parte da leitura do debate do livro. Ai, não, espero que você não ligue de spoilers, né? Mas espero que você leia Zafon, Daia, você está enrolando. Sim, olha, esse livro aqui mexeu comigo. Daí essa parte aqui que a gente descobre que... Eu já imaginava quando que a Irene entrou no quarto e viu o corpo, eu falei, a alma, né? Eu falei, só pode ser ela. Só que quando que a gente tem esse vislumbre do que o Lazarus fez, e assim a gente consegue entender o tamanho da dor dele, em primeiro lugar, né? Que não se perdoou por ter colocado esse fardo na esposa e que ela faleceu por isso. E depois, quando você vê que ele criou uma máquina, é macabro, tá, gente? Eu achei super macabro isso. Mas, ao mesmo tempo, é como se ele tivesse perdido a sanidade no meio de tudo aquilo, né? Como se ele não se perdoasse pelo que aconteceu com a esposa. Exatamente. Essa parte que eu quase chorei. Eu não chorei porque não teve uma continuação mais detalhada dessa dor do Lazarus. Mas foi bem emocionante. Eu falo que esse livro ele tem potencial para ser até um calhamaço, porque se ele explorasse um pouco mais as cenas, eu tenho certeza que ia mexer muito com a gente. E ele acaba pincelando assim de uma forma mais breve, até porque assim a intenção do Zafon nesses livros era que fosse meio que infanto-juvenil. Esse infanto-juvenil do Zafon tá bem puxado para mim, porque se eu lesse isso aqui mais nova, eu ia ficar tipo, meu Deus do céu. Olha, se eu lesse isso daqui com uns 12, 15 anos, eu não dormia mais, gente. Essa é a verdade. Porque tudo acontece super dark, numa casa mal assombrada, bem assim. Daí, se você nunca leu Zafon, você tem que ler, de verdade. É um livro muito bom. A Camila me desafiou e eu fiquei surpresa como que eu não conhecia esse escritor. Chocada. Tem que ler, Daia, vale a pena. Bom, daí então a gente tem essa cena triste, essa descoberta triste, e o Ismael acaba contando pra gente que ele nunca vai revelar esse segredo. Então eles deixam lá o Lazarus com a pseudo-esposa dele, todo mundo provavelmente vai achar que a esposa realmente estava lá, porque o que o Lazarus faz para acabar de vez com essa maldição? Ele ateia fogo, então, no retrato da esposa que estava lá no quarto, porque a sombra estava tentando voltar para esse retrato. Ele consegue aprisionar num frasquinho. E daí ele fala assim, Lazarus tampou o frasco e depois de olhá-lo pela última vez, jogou-o no fogo. O frasco explodiu em 1000 pedaços e como um hálito moribundo de uma maldição, a sombra desapareceu para sempre. E com ela, o fabricante de brinquedos sentiu sua vida escapar lentamente pelo ferimento fatal. Então, assim... Ai, que dó. Ficou dó dele também, gente. Lazarus não conseguiu se livrar mesmo dessa maldição que ele procurou e que ele quis, sem saber que era uma maldição quando criança. Olha que judiação da gente pensar a inocência da criança de achar que esse cara seria a salvação da pátria. E, na verdade, quando ele prometeu seu coração, ele teve a sua sombra aprisionada e ele perdeu totalmente sua liberdade nesse momento. Daí, Irene consegue, então, escapar com a Simone. E no final eles falam que Cravenmore ardia. E é assim que termina esse capítulo. Cravenmore, então, é queimada, totalmente queimada lá. E eles conseguem, então, sair com vida, os 3 da casa, mas o Lazarus fica lá com a sua esposa que ele criou, né? O que sobrou da esposa. E eles acabam sucumbindo aí junto com Cravenmore, junto com a mansão. Exatamente igual ao que ele viu quando ele saía da casa dele, né?
quando ele foi resgatado quando criança, ele olhava a fábrica de brinquedos queimando. E aí eu fiquei pensando, se esse Daniel Hoffman, que apareceu para ele, essa fábrica que estava ardendo quando ele foi resgatado, não foi o fim de outra pessoa como ele. É possível, porque a gente viu tantas almas presas dentro daquele livro, e o que dá a impressão é que, assim, o Lázaro conseguiu botar um fim na sombra que atormentava a sua história, mas quantas histórias não existem por trás disso que a gente não sabe? Então, faz sentido, Jé, com certeza, assim, isso daí da fábrica ficou no ar também, e pode ter sido uma outra pessoa amaldiçoada ali tentando sua libertação. Sim, termina um para entrar outro. Olha que dark. A história do relojoeiro também pode ser que seja real, né? Que ele contou da sombra e tudo mais. Ai, Lani, livro estilo filme Os Outros, misericórdia. É verdade. Bom, nós vamos então para o último capítulo, que se chama As Luzes de Setembro. Fala então que uma a uma as criaturas maravilhosas que povoavam o universo do Lázaro foram destruídas naquela noite de 1937. Em algum lugar daquele inferno, sem outras testemunhas além das chamas, consumiram-se fotos e recortes de Lázaro Jean guardavam como um tesouro, e enquanto as criaturas da polícia chegavam àquela pira fantasmagórica que desenhou uma aura à meia-noite, os olhos daquele menino atormentado se fecharam para sempre num quarto onde nunca houve e nunca haveria brinquedos. Então eu achei muito triste também pensar isso. Os olhos daquele menino atormentado se fechavam para sempre. Lázaro sempre foi uma pessoa, uma criança, assim, muito triste, muito amaldiçoada, talvez, desde que nasceu. Ele quase morreu para nascer, como a Jéssica falou, sobreviveu, mas ele teve uma vida muito sofrida. A mãe era doente, ele era muito solitário, e depois o que parecia ser a salvação para ele, na verdade, foi a sua condenação final ali com o Daniel Hoffman. Sim, e um detalhe que eu achei muito triste também foi que ele sempre teve esse talento mesmo para brinquedos. Como que ele mencionou que ele vivia num bairro muito pobre ali da Londres, né, daquela década, ele tinha a esperança de que, como o Daniel Hoffman tinha conseguido mudar de vida com os brinquedos, que ele também conseguiria. Então, ele já tinha esse dom, né, de montar brinquedos. E, ao mesmo tempo que foi algo bom para ele ter sonhar em poder ter uma vida melhor, foi a perdição dele, né, que foi exatamente por isso que ele ficou preso dentro daquele porão, que a mãe falava que a alma dele pertencia, os brinquedos pertenciam a Lúcifer, gente. Ai, santa ignorância. Mas, enfim, é triste ver. Realmente, ele ficou preso no porão. É muito dark essa parte, você pensar que era uma criança ali, né? Passando por isso. E aí, realmente, o Daniel Hoffman achou ele, né? E fez dele um grande construtor de brinquedos, de certa forma, muito macabra, né? Porque até a Irene viu a própria mãe lá construída, né, gente? Eu fiquei super assustada com isso. Eu falei, gente, que macabro. Não tem jeito. Não, era bem sinistro, vamos falar a verdade. Que história, né? Bom, a gente tem a Irene e o Ismael bem, assim, reflexivos, observando muito, assim, acho que esgotados eles estão, e com certeza eles estão pensando numa possível separação, porque o que mantinha a Irene ali era o trabalho da mãe. Então, eu acredito que nesse momento que a gente sente mesmo, assim, uma sensação de tristeza, de vários sentimentos juntos ali, que eles estão quietos, mas a gente percebe neles um pesar. Eu acredito que eles já estão pressentindo, assim, prevendo o que vai acontecer com a relação deles, né? Que eles vão acabar se separando. A Irene é muito nova, ela vai ter que seguir a mãe onde quer que eles vão. E depois fala que eles conversaram com a Simone, e a Simone acabou contando toda a história que o Lázaro falou para ela. Eles juntam todas as peças do quebra-cabeça e acabam entendendo, assim, como um todo, que a Irene e o Ismael não sabiam de algumas coisas, a mãe, a Simone, não sabia de outras, então eu acredito que aí eles conseguiram encaixar tudo mesmo. E fala assim, a maldição tinha perseguido Lázaro Jean desde sua trágica infância até a morte. Uma morte que ele mesmo, no último momento, compreendeu que era a única saída.
Só o que lhe Verdade. restava era fazer sua última viagem para encontrar a alma, além do alcance da sombra e do malefício daquele desconhecido imperador das sombras. É triste, né, esse final, assim, não é o final... Por isso que a Jéssica falou, não é o final que eu queria, não é o final que a gente esperava. E Sim, a deixa gente sempre espera um romance, uma coisa bonitinha, um final mas a feliz. Fon aqui, ó, nada de romance, queridos. Vida real, nua e É, crua. exatamente. Aí, para fechar o livro, a gente tem uma carta. Você se lembrou que no começo tinha uma carta, né, Jéssica? Sim, Pessoal, então, super assim, no triste começo também. a gente tem uma carta que a gente não sabia de quem era, e agora a gente entende que é do Ismael, que começa: Querida Irene, as luzes de setembro me ensinaram a relembrar seus passos, desfazendo-se na maré. Esse é o começo do livro, o livro começa assim. Aí ele fala, então, várias coisas que eles passaram pela história nessa carta do começo. Toda vez que eu chego no fim desse livro, eu volto para essa carta, antes de ler a última carta. Então ele fala que ele ficou ali, mesmo em Bahia Azul. As ruínas de Cravenmore insinuam-se acima do arvoredo. A praia do inglês está um pouco mudada. A casa do cabo continua inabitada. Ele conta então como que ficou depois de vários anos, é o que dá a entender para a gente. Então ele fica ali com essa nostalgia, relembrando momentos com a Irene. Conta como que ficou ali Bahia Azul sem eles, que um relojoeiro quase comprou a mansão, que acabou não comprando. Aí ele fala assim que esta manhã, enquanto desembaraçava um molho de redes presas nos arrecifes, aconteceu de novo. Por um segundo, vi você no mirante da casa do cabo, olhando para o horizonte em silêncio, como sempre gostou de fazer. Quando as gaivotas levantaram o voo, percebi que não havia ninguém lá. Eu morro de dó. Quando eu termino a história, eu releio a carta dele, porque assim, você vê muita tristeza, muita saudade mesmo nessa carta. Ele fala, às vezes acho que todos foram para algum lugar distante de Bahia Azul e só eu fiquei preso no tempo, esperando em vão que a maré púrpura de setembro me devolva algo mais do que recordações. Eu tenho muito dó. Essa carta dele é muito triste, e ele fala que ele relembra o tempo quando ela estava ali e tudo mais. E o livro fecha com uma carta dela que acaba dando um quentinho um pouco no coração, vamos dizer assim. Uma carta de 10 anos depois, Paris, 26 de maio de 1947. Nela começa: Querido Ismael, muito tempo passou desde a última vez que escrevi para você. Tempo demais. Então ela vai contar um pouco o que aconteceu com a vida dela. Ela relembra Também também não foi nada bonita, né? Assim, eles não foram assim, não saíram de Clevermore para ir uma vida melhor do que eles tinham. A vida realmente foi bem sofrida para eles, né, o Cá? tempo todo, né? Que dó. Eles estavam em 37, então um pouco antes da guerra. Então, se eu não me engano, a Espanha passou por uma guerra antes da Segunda Guerra Mundial até. E foram tempos muito difíceis. O Zafon sempre coloca esses períodos de guerra nos livros dele. No Cemitério dos Livros Esquecidos, ele coloca muito mais assim evidenciado. E a gente percebe que a Irene, então, se tornou uma enfermeira. Ela trabalha, uma espécie de enfermeira, né? Ela não deixa clara essa palavra, mas ela trabalhava num hospital. E ela fala que ela viu coisas muito terríveis. Bom dia. Já bem-vindo, Valdemir. Ela fala, então, que ela sofreu muito nesse hospital, que ela viu coisas terríveis. Inclusive, ela fala que o hospital vai ser demolido e ela espera que as lembranças também vão embora junto com o hospital. Então, a gente acho que não consegue nem imaginar o que uma pessoa passa vivendo ali com acidentes de guerra, né? Então, é uma Sim. coisa muito triste, assim. E ela fala, inclusive, que a sombra que eles enfrentaram vira uma brincadeira de criança perto das sombras que existem por trás das pessoas. Então, eles enfrentaram desafios terríveis nessa época, assim, dessas guerras, viram coisas horríveis. Ela fala que o irmão foi para a guerra, mas, graças a Deus, voltou vivo. Teve um problema na perna que ia mancar para sempre, mas ele voltou, pelo menos, né? Cheio de medalhas. E fala que ela se lembra muito dele, que ela teve até alguns namorados, porque ela não era forte como a Simone, e que a Simone, a mãe dela, acabou ficando isolada em casa, assim, ela não sai mais, acaba vê fotos do marido que faleceu, ela chora, então ela se torna uma pessoa muito triste, eu acho, depois de tudo isso que eles viveram. E ela conta um pouco desse período, relembra algumas coisas, e vou ler só o final aqui para vocês, para fechar.
o livro de vez. Depois eu vejo se a Jéssica quer falar mais alguma coisinha. Nesse mesmo dia, voltarei. Ela fala que dentro de uma semana a Simone vai passar uns meses com a irmã. Ela fala assim: nesse mesmo dia, voltarei à estação de Austerlitz e pegarei o trem para a Normandia, assim como fiz há 10 anos. Sei que estará esperando por mim e que vou reconhecê-lo entre todos, como reconheceria mesmo que tivesse se passado 1000 anos. Sei disso há muito tempo. Uma eternidade de tempo atrás, nos piores dias da guerra, tive um sonho. Nele voltava a percorrer a praia do Inglês com você. O sol se punha e a ilha do Farol se desenhava na névoa. Tudo era como antes, a casa do cabo, a baía, até mesmo as ruínas de Cravenmore acima do bosque. Tudo menos nós. Éramos um par de velhinhos. Você já não queria mais saber de navegar, e meu cabelo era tão branco que parecia neve, mas estávamos juntos. Desde aquela noite soube que algum dia, não importa quando, a nossa hora iria chegar, que num lugar distante as luzes de setembro iriam se acender para nós e que dessa vez não haveria mais sombras em nosso caminho. Dessa vez seria para sempre. Então, ai, que lindo! com um quentinho no nosso coração. O que você achou, Jéssica? Ah, eu achei muito triste, né, em primeiro lugar. Porque assim, gente, você vê que primeiro, assim, a Simone, ela também retribuiu esse sentimento do Lázaro. Não era algo assim, só do Lázaro para Simone. Quando a gente vê esse relato aqui da Irene falando que a mãe não saía mais de casa, que ela olhava as fotos do pai e chorava, dá a sensação de que ela se prendeu ao ex-marido, o marido que faleceu, né? Ela é uma viúva, que ela não se permitiu mais viver algum tipo de sentimento. Porque eu achei que naquele momento que ela aceitou sair com o Lázaro e ir para o baile, que era um sim para uma nova possibilidade também para ela e para a família. Então, depois do que aconteceu, não foi só a morte do Lázaro, né? Foi a morte também de um sonho para ela que estava nascendo, de uma vida melhor, né? Então, tanto que quando ela relata que a mãe já não saía, eu fiquei, poxa vida, foi muito mais para a Simone do que somente um trabalho, né? E a Irene e o Ismael, gente, foi muito triste para mim também, porque você vê que os dois se amavam de uma forma muito, muito sincera. Até o Ismael se mostrou mais forte no sentimento do que a Irene, né? A Irene se rendeu a alguns pequenos romances, mas eu acho que até pelo fato da guerra estar ali, é uma válvula de escape você ter algum tipo de sentimento diferente, né? Então, ela fala que ela ainda sonha em poder voltar, né? Que ela vai fazer isso para poder viver esse amor, né? E o Lázaro também, você vê que ele tá preso a Irene, né? Como se não existissem outras pessoas um pro outro, né? É muito triste, porque eu esperava que pelo menos o Lázaro e a Irene ficassem juntos, gente, eu confesso. Ismael. Então eu não gostei. É isso aí, Ismael, gente, porque eu confundo os nomes. Então, eu também senti muita tristeza, assim, de perceber todo esse período de tempo que passou e eles afastados, tudo que eles devem ter enfrentado, assim, nesse período. Acho que a guerra... com dó de largar o livro. Acho que a guerra afetou mais ela do que ele, porque em Paris acho que as coisas estavam piores, né, do que ali no litoral. Ele não fala tanto da guerra na carta dele, mas ele fala que escreveu mais de 100 cartas para o endereço dela e ela não respondia nada porque ela tinha se mudado. Depois ela fala que uma senhorinha levou as cartas para ela. E nesses 10 anos aí muita coisa mudou, mas dá a impressão pra gente, assim, pelo menos, de que o amor deles continua e que eles podem ter, então, uma chance finalmente de serem felizes depois de todo esse tempo. Então deixem aberto esse final, dá uma raiva na gente de final aberto, em mim pelo menos. Tá. Mas, assim, pelo menos deixa essa esperança aí de que as coisas podem acabar bem ainda. De, assim, duas pessoas, todas as pessoas, eu acho, assim, do livro são muito sofridas, né? O Ismael também tinha uma história triste, e a Irene, a Simone, eles passaram por períodos terríveis, assim, tanto antes de Bahia Azul, durante e depois também continuaram sofrendo. É verdade, eu acredito que o fato do Ismael ter continuado em Baía Azul, que ele foi poupado de muitas coisas da guerra, né? Geralmente quem está nos centros, assim, nas capitais, sofrem mais. Então, eu acredito que ele foi poupado, apesar de, com certeza, ter sentido algum reflexo, mas a Irene deve ter sofrido muito mais. E, como você disse, ela não teve escolha, ela era muito nova, ela teve que seguir a mãe, né?
E o fato da mãe entrar, pela forma que ela comenta, a mãe entrou numa depressão profunda, né? Então, os filhos tiveram que assumir ali o lugar. É um final muito triste, gente. E essa foto aqui da Irene na capa, tipo, mostra dá a sensação pra gente dessa tristeza que foi essa passagem por Clevermore, né? Baía Azul deixou um amor, mas muitas tristezas, né? Ai, gente, eu vou ter que reler esse livro aqui, que tem muitas coisas que eu com certeza deixei passar. Não, assim, eu gosto, ele é curtinho, ele é para ser um livro meio que infanto-juvenil, mas na minha opinião ele nem é, mas ele fala que é para crianças e adultos e velhos, todas as idades, mas eu acho que é um livro muito profundo, que acaba mexendo mesmo com a gente, assim, mais do que essas poucas páginas a gente imaginaria que fariam, né? Sim, sim. E como eu disse, quando que o escritor ele sabe transmitir sentimentos, gente, poucas palavras fazem o serviço, porque olha o tamanho do livro do Zafón e olha tudo que a gente falou sobre ele. Olha o ele tanto é muito que eu marquei, curto. não sei se dá para ver. A gente conversou sobre tudo isso que eu marquei. Eu nunca marquei tanto um livro na minha vida. Tem muito post-it aqui. Agora eu tô muito triste em saber que o Zafón já não está aqui mais nos auxiliando nesse plano, né? Então é triste saber que a gente não vai ter mais histórias como essa. E vamos esperar, né, Cássio, que esses contos que ele deixou aí possa fechar algumas teorias da conspiração que a gente tem, né? Não consegui ficar sem fazer com teoria, gente. Desculpa. Hoje eu tenho só uma coisa para te falar que você não vai gostar muito, mas esse livro da trilogia da Névoa é o menos triste, o final menos triste. Imagine os outros. Sério? Esse poder. Mas eu leio para ser feliz, gente. Não dá para ficar lendo para ficar triste. Ainda bem que a gente leu esse, porque tem os outros anteriores. Na verdade, assim, os livros do Zafón são cercados de desgraça e maldição. Essa é a realidade. Então, ele às vezes revive histórias do passado, como no caso do Lázaro, que são histórias mesmo malditas, mas até as pessoas do presente que estão investigando essas histórias acabam sofrendo, às vezes sofrendo as consequências. E acho que esse é o livro menos trágico do Zafón, e você imagina os outros, então, porque ele... Menos trágico. Ele mexe muito com a gente, assim, ele escreve sobre histórias malditas, então nunca tem um desfecho que vai agradar a gente, apesar deles ficarem muito marcados na nossa cabeça. Que legal. Que triste, que legal. Um carregador aqui, peraí. Tá, cá. Nossa, a Elaine comentou aqui, né? Um livro bem escrito faz toda a diferença. Com certeza, Elaine, foi algo que eu percebi no Zafón, que ele tem esse poder mesmo, assim, de escrever tudo com poucas palavras, assim, deixar nossa imaginação, criar várias situações ali, mas ao mesmo tempo, esses finais tristes, assim, igual a Ká falou que esse foi o menos triste, foi algo que me deixou bem assim, porque eu realmente achei que a Irene e o Ismael iam ficar juntos, mas não, eles se separaram e ficou numa promessa, né, de quem sabe eles se encontrarem e serem felizes, né? Eu acho assim, o Ismael, principalmente por tudo que ele sofreu, não que a Irene não tenha sofrido, mas o Ismael sofreu tanto que eu queria que ele tivesse um final feliz. Eu queria. Sim, mas ele vai ter, vamos ter essa esperança, essa expectativa que ele ainda vai ter, que a Irene vai pegar esse trem, eles vão se encontrar e fica no ar. Vamos deixar a gente criar uma história, né? Feliz. E agora, gente, a gente vai também para a etapa final de Crepúsculo. E eu fiquei muito feliz que depois da Ká falar que não iria ler esse livro, que ela mudou a opinião dela, porque esse é um livro injustiçado. Tem problemas? Tem. Mas não é tudo que o pessoal fala aí na nossa querida internet. E eu vou ter que fazer um vídeo lá no meu canal me retratando, falando assim, lembra do Eu Nunca? Então... Eu li Crepúsculo. Tinha feito um vídeo falando que não leria mais Crepúsculo. Daí vem a Jéssica, quebra minhas pernas. Sim, falei, vou dar um desafio, né? Que é o mesmo desafio que a gente encontrou, né, Cá? Nos desafiaram
e nós aceitamos a ler Cortes de Espinhos e Vamos Rosas. deixar esse recado. Vamos ler não estava nos nossos planos ler. Mas como eu desafiei você, a Cá, depois o pessoal lá no Instagram desafiou a gente a ler esse livro para dar nossa opinião também, né? Então, será, Cá? O que vai ser da gente nessa leitura? Vocês já ouviram falar desse livro? Ah, com certeza sim, né? Tá muito em alta. E eu e a Jéssica tava tipo assim, será que a gente vai ler isso daí? Tá todo mundo falando. Mas olha, gente, pelo menos lindo ele é. Não sei se a gente vai gostar, mas eu tô apaixonada já nessa capa. Essa capa de relevo aqui tá tudo. E aqui falaram para eu me preparar, que aqui tem muito, assim, muita chama, tipo hot mesmo. Então tô assim, o que será, né? Será que vai será? Nessa história aqui, vou me preparar, né? Porque Crepúsculo a gente não teve hot, tanto não teve que como chama a moça do livro 50 Tons de Cinza, a James lá, ele é James, escreveu um livro super hot pelas faltas de hot do Crepúsculo, né? Então. Verdade. Então vamos ver o que a Sara preparou pra gente. Eu vou achar disso, eu não gosto de livro com hot. Eu leio, mas eu não gosto. Então, eu também não sei o que esperar. O que esperar, porque são personagens feéricos, né? Pelo que eu entendi. Ai, meu Deus do céu. Outro dia eu falei assim pro meu marido, eu vou vender esse livro pra Jéssica dele, assim, você vai vender o meu presente. Então, eu tô assim, do mesmo jeito que eu desafiei a Kai, ela veio com aquele super receio, tipo, ai meu Deus, eu me lembro do filme, era super ruim. Eu tô do mesmo jeito com a Corte de Espinhos e Rosas. Mas tô tentando criar zero expectativas para talvez ser surpreendida, porque não estava nos meus planos ler, mas vou ler, né? E vamos dar o veredito, né? A gente nem terminou um projeto, a gente já tem mais projetos, gente. Ai, gente, tem uma vida de projetos, só preciso conseguir viver esses projetos. A Elaine, eu já ouvi falar, mas não me chama a atenção. Vamos ver, porque o hype que tá, gente, a quantidade de fã que cria arte, que cria vídeo, eu encontrei, eu juro. Depois vocês dão uma gugada aqui, para vocês verem. O pessoal fez filme, sério. Tem pequenas partes que o pessoal se transformou, interpretou os personagens. Sério. Não vou olhar não, porque senão já vou pegar spoilers. Sim, eu fiquei, tipo, chocada. Não é brasileiro, mas tem muito. Você não gosta de hot, leia, mas você vai ficar chocada. É um conto de areia em reverso, então eu já aviso, não é para todo mundo esse livro, não é. Não, eu acho forçado, assim, não, gente, não me atrai, hot não me atrai. Eu li 50 tons, mas assim, meio desgostando também, tava com vontade de ler algum romance, daí tem, assim, o cara lá, não sei, eu acho tudo muito forçado, sabe? Um cara tão perfeito, com tanta coisa tão perfeita, eu acho muito fora da casinha, muito fora da realidade. E sempre é assim, um CEO, como que se fala? Né? Acho que é assim. Tá certo. Um fodão lá, um chefe fodão, que não sei o que e tal, e daí leva a menina para andar de helicóptero, para não sei o que, e deslumbrado. Eu acho tão cansativo essas coisas assim. Agora, com fantasia, eu tenho até hoje. Como que vai ser? Também vou ver. Pelo menos a fantasia a gente sabe que é fantasia. O que me incomoda, eu tenho também os livros de 50 tons. Não pretendo comprar o último, que foi a versão do Christian, né? Não pretendo mesmo. Li 2 vezes, mas assim, não é uma coisa que eu sou apaixonada também, porque eu acho que já deu essa coisa de ficar criando um cenário para mulher que é um cara super rico, a menina é aquela coitadinha, que depois vai crescendo. Aí, assim, eu odeio personagens que viram da água pro vinho. Tipo, o Christian era super dominador ali, que, nossa, mandava e desmandava todo mundo, tipo, senta, faz, sabe? Desse jeito. Aí, de repente, tá lá todo rendido pra Anastácia. Isso me incomoda muito. Então, assim, não é um livro mais que me apetece. Naquele momento de 50 tons eu gostei, não vou mentir, li sim, li 2 vezes, mas assim, muitas coisas me incomodaram, principalmente esse fato da mulher tá nessa posição de que precisa de um homem que vai comprar uma editora. Christian, você não pode fazer isso, mas tá ótimo, né? O cara dá lá uma editora para ela. Dá o carrão.
Então, assim, me incomoda muito, gente, muito, né? Essas coisas. E principalmente essa mudança radical dos personagens, de dela ser aquela menina super frágil, depois tá mandando no cara, e do cara ser aquele cara super fodão, e depois tá super cachorrinho domado por ela. Não engulo, não engulo isso, gente, sério, de verdade. Tem as fases, né? Tem. Vamos ver o que nós vamos achar. Ah lá, Rainha dos Elementos é fantasia. Elaine, vou ver o que eu vou achar de Corte de Espinhos e Rosas. Se eu já não traumatizar por aqui, quem sabe um dia. Vamos ver se eu começo. Gente do céu, eu não sei, eu acho estranho. Mas vamos pro Crepúsculo. Jéssica do céu. Vamos aqui. Eu prefiro ficar aqui, ó. Minha zona de conforto, não tem bote. É bem bebezinho mesmo, assim, coisa adolescente, e fica por aí. Eu gosto mais assim. Sim, você sabe que Luzes de Setembro do Zafão me deu uma acalmada. Que eu até comentei. Ah, não comentei porque não subiu. Vai subir um vídeo que eu vou comentar com vocês que eu tô lendo tantos livros que não estão sendo boas experiências que eu tô quase entrando numa ressaca. Verdade. Então, assim, verdade. Porque, assim, vou falar de uma forma delicada, tem que pensar, né? Quando a gente pega livros estrangeiros, assim, já é feita uma grande curadoria. Várias pessoas, elas já fizeram uma grande seleção do que pode ser mais assertivo dentro do mercado nacional. Então, você pode pegar livros que podem ser ruins para você? Pode pegar. Mas vai ser mais difícil, sabe? Porque já vai ter uma grande divulgação, você já vai ver pessoas falando. Quando você pega livros que não tem essa curadoria, que são os livros nacionais, você acaba se deparando com muitos livros que você sente dificuldade em vários aspectos. Isso vai travando a sua leitura. Erros de ortografia trava muito, erros de português, tipo, quebra a experiência da leitura. Então, isso vai gerando vai criando aquela ressaca, tipo, não vai sendo bom para você. Então, eu tô nesse ponto que eu tô tentando controlar, que da última vez eu fiquei 6 meses sem conseguir ler, gente, sério. Então, eu tô freando. Não, pelo amor de Deus. Tô freando. As Luzes de Setembro foi para mim, assim, delicioso ler. Fazia tempo que eu não lia um livro que me deixasse, assim, tão flutuante nas histórias, né? Então, me ajudou a não entrar na ressaca, porque, gente, de verdade, não é fácil. E erro, olha, tem editoras assim que são bem conhecidas e renomadas, e mesmo assim deixa passar muitos erros que incomodam demais. A gente não consegue passar batido em alguns erros, sabe? Sim. Então, assim, é difícil mesmo. Eu, assim, admiro muito os escritores nacionais por conseguir escrever, porque eles fazem praticamente tudo sozinho, mas esse problema de sempre colocar a mulher num lugar inferior, de acabar trazendo, assim, aspectos que eu não concordo, acaba me dando, assim, muito sexo nos filmes, acaba me deixando, assim, um pouco incomodada, e acaba gerando essa probabilidade de entrar numa ressaca, gente. Socorro que eu não posso entrar numa ressaca agora. Não. Temos muito trabalho pela frente. Temos não muito. Não dá tempo de ter ressaca mais esse ano. Não dá. Agora vamos falar desse livro que a gente chegou na fase final, que não me dá ressaca, graças a Deus. Lê esse daqui sempre que estiver entrando de ressaca. Sim, sempre. E a gente entra na fase final também de Crepúsculo, né? Como eu comentei com vocês, me deu assim uma nostalgia e ao mesmo tempo consegui vincular Sol da Meia-Noite com essa parte final. Foi muito parecido, foi muito fiel mesmo. E aqui no capítulo 21, que é Telefonema, na página 303, a gente vê a Bella já com Alice indo, né, para Phoenix, para ficar longe do pai e da cidade e tudo mais. E a gente encontra a Bella uma super tensa, querendo saber se o Edward está bem, preocupada, né, que foi ela ali que pudesse causar algum problema, alguma pessoa da família dos Cullens serem prejudicada por causa dela. E ela também preocupada com os pais, né? E aqui nesse ponto eu achei até que foi um pouco mais parecido com o filme, que é a parte que ela vê a Alice desenhando, ela entende que aquilo é um estúdio, deixa ali, né? Fica marcado para eles. E ao mesmo tempo, ela também recebe esse telefonema marcado aí que a gente viu no filme e que ela se desespera, né?
Então, assim, eu achei algo. Foi uma coisa que eu peguei dessa vez na leitura que eu não tinha pegado, não sei se você identificou também, Cá, que é a parte da ligação, porque o dom da Alice é o dom que, se alguém toma uma decisão, ela vê, né? E ela não percebeu a hora que o James liga para Bella, né? Ele mesmo atende, ela mesma atende, mas ela passa o telefone para Bella dizendo que era a mãe dela, né? Então a gente tem essa parte que eu fiquei um pouco intrigada, não sei se você ficou, porque se ele tomou uma decisão de ligar, como que ela não pegou isso, né? Não sei se você concorda. Sabe que momento que eu fui pensar isso? Depois, numa parte que ela pergunta pro Edward, ela fala se a Alice tinha visto ela morta, coisas assim. Aí que eu fui pensar assim, nossa, mas será que naquele momento a Alice não teve já a visão? Daí lá na frente que eu fui voltar nesse pedaço aqui para pensar a mesma coisa, Jé. Mas eu pensei um pouco atrasada também, mas também fiquei intrigada com isso. Que isso daí foi uma falha, né? Então, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, será que pela primeira vez eu enxerguei uma falha nas ligações que a Stephanie Meyer fez no livro? Fica aí, né? Achei um pouco também isso. Que legal, fiquei feliz que você achou. Será que só eu que tô boiando na maionese aqui, gente, fazendo as teorias da Jéssica, né? Não, então, mas faz sentido mesmo, assim, eu acho que nesse momento, como ela tem a visão quando alguma coisa muda, né, até ela explica depois isso, eu acho que nesse momento cairia bem ela ter, então, uma visão, sim, do que a Bella ia resolver fazer. Já teria até porque né? O Jamie já estava lá, né, na cidade, ele não estava mais em Forks, então foi uma coisa que eu fiquei, assim, bem pensativa. Então, esse capítulo aqui, gente, eu nem vou me estender muito nele, porque é todo sobre esse telefonema. Ela sai de perto ali, ela conversa, ela entende o que está acontecendo. O James praticamente dá toda a orientação do que ela deveria fazer, né, para poder escapar, ou a mãe dela iria morrer. E nesse capítulo a gente vê também que a Bella é muito inteligente, porque mesmo lidando com vampiros, ela conseguiu passar a perna neles, né? E a parte que eu acho triste que não teve no filme é a parte da carta, né? Que ela escreve ali com uma dor, ela escreve se preparando para ir para a morte, ela sabe que ela não vai voltar, né? Então é uma coisa assim bem dolorida no livro, que a gente não pôde ver esse vínculo, essa ligação da carta no filme, né? Então eu vou ler aqui para vocês na página 309 a carta que a Bella escreveu para o Edward, né? Eu te amo, eu lamento muito. Ele pegou minha mãe e eu preciso tentar. Sei que pode não dar certo. Eu sinto muito, muito mesmo. Não fique com raiva de Alice e Jasper. Se eu conseguir escapar deles, será um milagre. Agradeça a eles por mim. Especialmente a Alice, por favor. E por favor, eu imploro, não venha atrás de mim. É isso que ele quer. Não vou suportar se alguém se ferir por minha causa, em especial você. Por favor, esta é a minha única coisa, a única coisa que lhe peço agora. Por mim, eu te amo, perdoe-me, Bella. Então, assim, é triste essa parte, porque a gente vê, né, ela tentando de todas as formas proteger a família. E a Bella não tem muito amor por si, né, gente? Claramente, né? O tempo todo ela se doa, desde o começo para a mãe, depois para o pai, depois para o Edward, depois para a família. Então você vê que a Bella é esse tipo de pessoa que faz qualquer coisa para os outros estarem bem, mesmo que a sua felicidade ali, que ela não esteja bem de verdade, né? É verdade. A Helene comentou. A dor de ler o Crepúsculo e que a história da Alice é muito triste. Bem que podia ter feito o spin-off dela. Você sabe que eu pensei isso dessa vez também, Elaine? Que ter um spin-off da Alice seria muito interessante da gente ver a forma dela. Eu gosto muito da personagem. E realmente foi muito triste a parte da vida dela, né? Que depois a gente descobre no finalzinho que também não falam no filme, e é muito importante da gente saber da onde que veio a Alice, né? Que ela é uma incógnita no filme, né? Então, aqui no capítulo 22, a gente entra no esconde-esconde, que é a Bella tentando fugir de todas as formas, tentando enganar o Jasper e a Alice. Dá até uma agonia, né? Dá até uma agonia. Porque ela tenta de todas as formas, ela fica ali pensando como que ela pode enganar, pensa também no poder de decisão, ela pergunta para Alice, que espertinha, como que as coisas mudam, como são as visões para ela, né? Ela quer saber. Porque você pensa que a Bella deixou para decidir o que ela ia fazer no último minuto,
para Alice não ter chance de poder sacar o que ela ia fazer, né? Então, a gente vê ela conseguindo fugir, porque ela sabe que não pode estar perto da Alice nisso. Então, ela pede pro Jasper acompanhar ela até o toalete, que ela quer comer, depois de comer ela quer ir pro toalete. E ela consegue fugir e vai pegar um táxi. Então, é super engraçado que a hora que ela entra no carro, ela fala, né? Ela pega o dinheiro aqui, que ela quer ir para casa da mãe dela, e o cara, pelo jeito, não dá uma credibilidade para Bella, né? Porque ele olha para a cara dela super intrigado. Aqui na página 314, a gente vê esse relato, né? Ela entra dentro do carro, né, do táxi, e fala: dei o endereço da minha mãe ao taxista surpreso. Preciso chegar lá o mais rápido possível. Isto fica em Scottsdale, reclamou ele. Atirei 4 notas de 20 pelo banco. Isso basta? Claro, garota, sem problemas. Então, eu achei super engraçado, porque ninguém dá credibilidade para Bella, gente. Nem o motorista. Nem o motorista do táxi. Eu fiquei assim, coitada dessa menina. Coitada. Então, ela vai, né, nessa busca para encontrar a mãe dela, chega no salão do balé que ela teve aula. E a parte terrível, né, gente, é quando ela descobre, que dó, que ela caiu na maior armadilha. E como que ela se sente burra por isso? Tá tipo o trote de sequestro, né? Que coloca uma voz assim, chamando. Total. Tadinha. E aqui na página 317 a gente vê essa parte, né? Ela fala assim: olhei à minha volta, tentando descobrir de onde vinha sua voz. Eu a ouvi, ri e girei para o som. Ali estava ela, na tela de TV, afagando meu cabelo, aliviada. Era o dia de ação de graças e eu tinha 12 anos. Tínhamos ido visitar minha avó na Califórnia, o último ano antes dela morrer. Um dia fomos à praia e me curvei demais na beira do Pierre. E ela viu meus pés agitados, tentando recuperar o equilíbrio. Bella, Bella, gritou para mim com medo. E depois a tela da TV ficou azul. Virei-me lentamente. Ele estava imóvel perto da saída dos fundos. Então eu não a havia notado. Em sua mão tinha um controle remoto. Nós nos encaramos por um longo momento e depois ele sorriu. Ai, gente, que ódio! Ai, que esse ódio. Cara me dá um medo, que eu vou falar a verdade. Sim, ele é muito assim, like stalker mesmo, né? Aqueles caras louco que fica te... Né? Sim. E ele ainda fala aqui, desculpe por isso, Bella, mas não é melhor que a sua mãe realmente não tenha que se envolver? Ai, gente, que ódio que eu tenho desse James. Eu só tenho uma coisa para falar desse projeto, tá? É só sofrimento! É só sofrimento. Leiam para sofrer com a gente, mas depois a gente tem que ler uma coisa mais levinha, assim, porque a gente sofreu demais, eu acho. A gente gosta. É verdade, a gente lê para sofrer, essa é a verdade. A gente decide sofrer e ainda paga por isso. É mesmo? Então a gente vê toda essa... Ele explica tudo para Bella e eu acho muito engraçado que essa parte é muito importante para você entender o livro, né? Ele fala todos os passos. Enquanto a família dos Scully estava achando que eles eram super inteligentes, na verdade eles estavam indo exatamente por onde o James e a Vitória queriam. Então eles sabiam que ela não estaria, né, por ali. E a Vitória foi pesquisar, foi saber onde que ela poderia estar. Acompanhou tudo e percebeu que eles estavam, né, tentando desviar a atenção deles. E agora, gente, espera só um minutinho, cara, que eu preciso colocar meu carregador aqui, porque eu esqueci. Isso é bom. Não, eu achei também super interessante, assim, eles achavam que eles estavam tão na frente deles, que eles estavam armando bem, assim, uma armadilha, uma forma de distração mesmo, e na verdade eles que estavam perdendo tempo e os dois estavam bem à frente já. Pois é. A Elaine te perguntou, já folheou a linha do destino, Camila? Linha do Destino? É um livro? Diga aí para nós, Elaine, se Elaine, é um livro. Não sei do que você está nem falando. Aqui, eu sou boazinha, eu não torturo as minhas indicações, só fiz uma vez com a Gé, que já pedi desculpas. Sim, ela já me torturou com uma leitura. Eu falei assim, não gostei, desculpa, não rolou para mim. Ai, Elaine do céu.
Tô com medo das suas Então, indicações. depois você me fala se você gostou. Teve muitas que eu gostei, mas teve uma aí que eu não gostei. Pior que foram 3 livros, mas tudo bem. Nossa. Então ele conta toda a história de como ele arquitetou tudo isso. E a Bella se sente a maior burra, né? Ela fala, gente, foi tão fácil para ele conseguir me convencer a isso, como que eu não pude, né, perceber? E a parte mais importante que eu acho, essa parte aqui foi muito triste para mim, porque ele fala da Alice, né, aqui na página 320. Deixa eu ver qual que parte eu começo a falar. Aqui, no finalzinho. Tem que começar no final da página 319. Gostaria de ressaltar isso só um pouquinho. A resposta estava lá o tempo todo e eu temia que Edward viesse e estragasse minha diversão. Já aconteceu uma vez, há séculos atrás, a única vez em que uma presa escapou de mim. Veja você, o vampiro que tão estupidamente ansiou por sua pequena vítima tomou a decisão que seu Edward foi fraco para tomar. Quando o velho soube que eu estava atrás de sua amiguinha, roubou-a do sanatório em que ela estava. Nunca vou entender a obsessão de alguns vampiros parecem ter por vocês humanos. E assim que a libertou, ele a deixou segura. Ela não pareceu perceber a dor, pobre criaturinha. Ficou presa naquele buraco escuro da cela por um bom tempo. 100 anos antes, ela teria sido queimada por suas visões. Na década de 1920, eram o sanatório e os tratamentos de choque. Quando ela abriu os olhos, forte com a nova juventude, foi como se nunca tivesse visto o sol. O velho vampiro a tornou uma nova vampira forte, e então não havia motivos para que eu a tocasse. Ele suspirou. Eu destruí o velho por vingança. Ai, gente, essa parte eu li até 2 vezes para processar melhor. Sim, essa parte também eu sempre releio, cara. E aqui ela fala, né, a Bella, Alice, sussurrei atordoada. Aí ele confessa, sim, sua amiguinha, eu fiquei mesmo surpreso ao vê-la na clareira. Então acho que o bando dela devia ser capaz de extrair algum conforto dessa experiência. Peguei vocês, mas eles a pegaram. A única vítima que me escapou, na verdade, uma honra. E ela tinha um cheiro muito delicioso. Ainda me arrependo de nunca ter sentido o sabor. Então, assim, você vê como que ele era louco. E mais um detalhe, como ele sabia do poder do Edward. Ele sabia que o Edward podia ler os pensamentos, ele controlou o pensamento dele para que o Edward não lesse a informação que ele sabia quem era a Bella. Então, eles não estavam assim totalmente Ele sem estava muito à conhecimentos. frente. Muito à frente, muito à frente. A Elaine comentou. O que te indiquei no Instagram, esse mesmo, Mas não Elaine. foi esse nome, Elaine. Você tá doida? Ai, meu Deus do céu. Elaine, você vai me pirar. Deixa eu ver aqui. Olha a Elaine deixando a gente doido. Ah, mas não é... é porque eu gravei assim, ó. Eu salvei aqui, Elaine, pra você ver, ó. Trilogia Angélica e Lorenzo. Eu salvei esse nome. Mas tá junto escrito Série Linhas do Destino. A série. Entendi agora. É isso. A série é Linha dos Destinos, mas os livros têm outro nome. É isso, Elaine? Aí, continuando aqui no capítulo 23. Cortei a Jéssica falando da indicação da Elaine. Imagina, não tem problema. Aqui no finalzinho do capítulo 22, a gente tem esse ataque. O James realmente vai para cima dela para tentar fazer primeiro ela sofrer. A Bella sofre muito nisso, e aquela parte do filme é muito leve perto do que ela sofre aqui no livro, né? O filme só joga ela para um lado e pronto. Mas aqui a coitada sente a perna sendo quebrada, ela sente a cabeça sendo cortada. Gente, a menina fica ali, ela sente que ela vai morrer mesmo, ela passa por todo esse sentimento. Então, no capítulo 23, porque a Bella já estava aqui rendida, no último impulso de defender assim o rosto, ela coloca a mão assim para se defender. E o Edward chega, né? Então, o capítulo 23 chama O Anjo. Deixa eu ver o que a Elaine tá falando aqui. Linhas e destinos da Leti, sim. Primeiro é Linhas do Destino, é isso mesmo, cara.
Ela também me indicou esse livro, mas eu ainda não li. A Elaine indica muito, é muito bom. Só que o difícil é a gente ter tempo para ler todos os livros que a gente tem, que ela indica. Angélica e Lorenzo é tipo o nome da trilogia, é isso? É isso, Elaine? Você conhece Angélica? essa indicação da Elaine? Não, eu ainda não li. Ela já tinha me indicado também, mas eu não Elaine, eu consegui. também não fui atrás ainda, não consegui. Não consigo Eu ler falei, tanto como você. eu falei para ela que os livros Mas eu só agora dela vejo. vai ser só para o ano que vem, que eu fechei, senão eu não consigo dar conta da minha vida esse ano. A Elaine falou, eu não sei vocês, mas no livro é bem mais organizado que no filme, muito mais. O livro ele tem uma sequência, né? O filme ele só joga as coisas pra gente, nós que lutemos, né? Então a gente tem o Edward aqui que salva a Bella, que ele chega bem na hora. Você vê o desespero do Edward, e essa parte aqui eu consigo muito, gente, lembrar da hora que o Edward chega no Sol da Meia-Noite, que ele vê a situação da Bella. Então, quem lê o Sol da Meia-Noite sabe que nesse momento aqui é o momento que o Edward surta como um humano mesmo, mas como vampiro é super, assim, aumentado, porque ele realmente surta em ver a Bella ali. Ele acha que ela tá morta, né? Ele acha que vai perder. Então, aqui você vê o desespero do Edward gritando o nome dela. E a Bella, naquele momento, assim, gritando. E a gente vê que a parte era muito diferente da parte que foi no filme. A gente vê a Bella totalmente, assim, meia estranha na parte que ela sente a mão queimando, né? Ela grita aqui na página 324. Minha mão está queimando. Eu gritei finalmente, rompendo o que restava da escuridão. Meus olhos se abrindo. E eu não podia ver seu rosto. Algo escuro e quente toldava meus olhos. Porque eles não viam o fogo e o fogo não apagava. A voz dele estava assustada. Bela, o fogo! Alguém apague o fogo! Enquanto ele me queimava. Carlyle, a mão dela. Então eles perceberam que esse era o momento que poderia deixar a Bella se transformar, ou que não, né? Ou que deveria tirar ali. Ai, gente, eu confesso que eu queria que ela tivesse sido transformada já nesse primeiro livro, viu? Ai, desculpa. Mas eu acho que a gente poderia ter sofrido outras coisas, mas não ter sofrido tanto como no resto da história. O que você acha, Ká? Eu não sei o resto da série, o que vai acontecer depois. Eu achava assim que ela podia ter até se transformado aqui já, mas sabe o que parecia para mim? Uma traição não ter sido o Edward que ia transformar ela. Então, tipo, eu tava, por um lado, eu tava torcendo assim para reverter, porque eu tava com dó dele, eu achava que tinha que ser ele, sabe? Poxa vida, não tinha pensado nisso, realmente. Seria uma dó para ele, né? Que ele deveria transformar como que realmente aconteceu. Então a gente vê o Eu Edward não sei se em que colocar. momento isso ainda vai acontecer. Só lá no último livro, né? Só no último. Fica aí 4 livros nessa sofrência. 4 livros. Então a gente vê o Edward realizando esse feito, né? Que ele vai lá e limpa o sangue dela. Coitado, E nós vamos para o capítulo 24. Coitado. Coitado. Porque depois que provou do sangue que ele mais queria, aí virou um problema de verdade, né? Aí nós vamos para o capítulo 24, que é impasse, quando a Bella já está no hospital e ele está ali do lado dela, né? Essa parte aqui foi muito clara para mim, acompanhando os 2 livros, né? Pensando. Porque nesse momento que ele está esperando a Bella acordar, ele fica ali, gente, fazendo pensando várias coisas. Sim, ele fica, não, eu não sou bom para ela, eu preciso terminar isso. Mostra a parte que ele assiste a fita e foi uma tortura para ele. Foi quando ele realmente pensou: eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso deixar a Bella, no caso, né? Porque quando ele assiste a fita e vê a tortura que foi para Bella e a forma como o James era louco e queria que ela sofresse, que ele fala: se eu não transformar ela, ela não tem chance nenhuma de ficar no meu mundo, né? Porque as outras pessoas vão querer poder usar ela também como uma arma contra eles, né? E aqui nesse capítulo, na página 328, ela acorda e pergunta para ele o que aconteceu. Então ele fala de uma forma que ela percebe que ele está muito irritado. Você tem uma perna quebrada, 4 costelas quebradas,
algumas rachaduras no crânio, hematomas cobrindo cada centímetro da sua pele e perdeu muito sangue. Eles fizeram algumas transfusões, eu não gostei disso. Então você vê assim que ele se sente muito responsável por isso. E a Bella, mesmo acordando, estando num dos piores momentos ali de dor da sua vida até então, né? Porque vem momentos piores de dor para Bella. Ela pergunta da Alice, né? Porque ela queria ter contado essa história para Alice, queria ter contado para ela que ela sabe de onde a Alice veio, por que ela foi transformada. E o Edward fala que sim, que eles viram e como isso foi dolorido, né? Então a gente vem aqui, tem o pai dela que aparece, ela pede desculpa pro pai, ela também pede desculpa para a mãe, deixa claro que não quer voltar para a casa da mãe dela, que a mãe dela já tá pensando em levar ela embora. E aí o Edward fala, essa é uma boa opção para você, mas ela não aceita, né? E ela dá uma surtada mesmo, dizendo que não, que ela não quer sair de Forks e tudo mais. E aí, é claro que ela fica assim, brava com ele, porque ela quer que ele transforme ela, né? Ela fica assim pensando, na página 339, essa é uma parte que eu confesso que me incomoda no livro. Por mais que a Bella ela é forte, mas aqui você já começa a ver esse nível de dependência muito grande dela. Que aí eu vejo que já me incomoda na construção da Bella, né? Porque aqui ela começa a reclamar que ela vai ficar velha, né? Isso é uma coisa que é um problema da Bella, eu acho, porque todo momento ela fica falando que ela tá envelhecendo, envelhecendo, e isso me incomoda de verdade. Então ele fala assim para ela: ela tá aqui falando que ela vai se recuperar. Ele fica falando para ela que ela vai se recuperar e ficar bem. Aí ela fala: não, eu disse lentamente, não vou. Sua testa se vincou. É claro que vai. Pode ficar com uma ou duas cicatrizes. Está enganado, insistir. Eu vou morrer. Francamente, Bella, agora ele estava ansioso. Você terá alta daqui a alguns dias, 2 semanas no máximo. Olhei para ele. Não posso morrer agora, mas vou morrer um dia. A cada minuto, chego mais perto e vou ficar velha. Então, isso me incomoda, confesso, nos livros. Porque a Bella tem todo momento falando que vai ficar velha, todo momento falando tentando forçar essa transformação no Edward, né? Para ele transformá-la de vez, para poder ficarem juntos para sempre, né? E o detalhe é que, assim, nesse momento, quem lê O Sol da Meia-Noite sabe que tudo que o Edward quer é que ela possa envelhecer, que ela possa ter uma vida boa, uma vida humana, né? Porque ele acha que ele foi privado de muitas coisas e ele não quer privar a Bella de toda essa falta de humanidade que para ele e para a família dele não foi uma opção, foi a única decisão, a única coisa que poderia dar, né, para eles. Eles não tiveram a chance de dizer não para aquilo. Tanto que o maior ódio da Rosalie com a Bella é exatamente o fato dela abrir mão da vida dela tão facilmente, sendo que tudo que ela queria era ter uma vida normal, né? Então esse é um ponto. Acho ela muito dramática também nessa parte. E precipitada também, assim, se a gente for pensar, porque você imagina assim, tudo bem, ela tá apaixonada, ela acha que vai ser para sempre, mas ela não sabe se vai ser para sempre, daí ela vai tomar uma decisão, assim, de se transformar em uma vampira por causa desse amor que ela não sabe o que vai dar, ainda eu acho muito, muito exagerado, sim. Até o jeito que ela fala, você é minha vida. Assim, dá a impressão que eles viveram muito pouco isso ainda, para ela já falar tão, assim, tão grave, né, parece. Sim, eu concordo, Elaine. Isso me incomoda mesmo. Esse nível de dependência. Assim, o Edward também é dependente dela, só que nessa parte eu vejo ele mais maduro, de pensar o que é melhor para ela, em vez de só pensar no que é melhor para ele. E nesse ponto eu acho a Bella egoísta. Eu acho que ela só pensa no que é melhor para ela. Eu quero, você tem que fazer. Assim, um pouco birrenta, vamos dizer assim, né? E ela é muito teimosa, né? Ela não cede, assim, ela enche o saco dele até o fim. Até o fim. E aqui o epílogo, né? Um acontecimento especial, que é a outra parte que era assim, que é gostosa de você ler no livro, mas que ao mesmo tempo irrita. Porque ela tá o quê, gente? Tá ali ansiando, achando que vai ser transformada, né? Então, aqui na página 343, ele elogia ela, né?
mas ao mesmo tempo fala que tá chocado, né? Porque assim, vou ler aqui para vocês. Edward me ajudou a entrar no carro dele, tomando muito cuidado com as tiras de seda e chifão. As flores que acabaram de prender em meus cachos, elaboradamente penteados em um gesso volumoso. Ele ignorou a raiva em minha boca. Quando me acomodou, foi para o banco do motorista e deu a ré pela entrada de carros longa e estreita. A que altura exatamente vai me dizer o que está acontecendo? Perguntei amuada. Estou chocado que ainda não tenha deduzido isso sozinha. Ele me lançou um sorriso de escárnio e minha respiração ficou presa na garganta. Será que um dia eu me acostumaria com sua perfeição? Já lhe disse que você está muito bonito, indaguei. Sim, ele sorriu de novo. Então aqui você vê que a Bella tá super acreditando que vai ser o dia da mudança dela, né? Que ele não imagina que vai ser o baile. E a gente vê esse final aqui, que a Bella fica super irritada, controla as lágrimas para chorar, porque ela vê que ela tá no baile, ela não queria isso. E ele fala, você que lamenta que foi um mal entendido. Coitado do Edward também, eu vejo ele muito como um namorado com umas meninas bem difíceis do lado, né? Uhum. E ela tem um encontro que o Edward não gosta, que é o encontro com o Jacob, que realmente tem esse relato, né, no filme, que o Jacob aparece e fala que o pai dele pagou para dizer, né, que não era boa ela namorar com ele. E no final, o Edward faz a proposta, né, que não bastaria eles ficarem juntos para sempre naquele momento. E ela fala, sim, basta. Nesse momento, né? Então, temos aqui o final dessa história. Vamos ver aqui os comentários da Elaine. Eu gosto muito, apesar de relendo hoje, me incomodou essa dependência da Bella e essa birra mesmo, né? O final também ficou aberto, né, Ká? Porque temos continuação. Eu vou te contar uma coisa que eu fiquei com dó do Jacob aqui, eu não lembrava, mas ele é bem bonzinho, né, nesse pedaço, assim, dá muito dó, assim, tipo, todo tímido e tal. E o jeito, assim, a Bella trata ele bem, só que o Edward tá com aquela birra, né, assim, que não quer nem que ele se aproxime. E, eu adorei, eu gosto desse final, eu lembrava dessa parte, assim. Eu acho a Bella também muito, muito chata de ficar reclamando tanto desse baile, porque ela quer ser transformada, ela não queria nada ir pro baile, daí fica até quase chorando. Mas eu acho bonitinho eles dançando, eu gosto desse final. E o final também fica em aberto, não lembrava que ficava assim, sabe? Daí por isso que eu te falei, fiquei com vontade mesmo de continuar. Sim. Ele fala assim, que vai ficar com ela se isso não basta, né? Daí ela fala, basta por enquanto. E daí ele se inclinou para encostar lábios frios mais uma vez no meu pescoço. Então, assim, deixa até aí no ar, né? O que será que vai acontecer logo em seguida? A gente sabe que não vai acontecer nada por enquanto, mas dá aquela vontade de continuar. Sim. E às vezes o que me irrita na Bella é o fato dela não aproveitar o momento só focada no que ela quer, né? Então, às vezes, eu vejo que ela perde a oportunidade de viver algumas coisas boas com o Edward só porque ela quer ser transformada o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, isso é um incômodo que eu sinto no livro, gente. Sinto em dizer isso, sou fã, mas essa é a verdade. Ele tenta proporcionar para ela momentos humanos, né? Ele fala assim que quer que ela tenha uma vida normal. E ela o tempo inteiro fica presa nessa história de vampira, assim, ela já tá mais vampira do que ele. Ela nem quer ser humana. É verdade. A Elaine comentou aqui. Livro e trilogia, Linhas do Destino conta romances de Angélica e Lourenço. Isso mesmo. Aí ela comentou, mas será que ela agia dessa forma por já ter, às vezes, um quadro meio depressivo, porque achava que era um peso para os dois? Eu acho que sim também, Elaine, que a Bella deveria querer se transformar para poder ajudar o Edward. Só que se você perceber bem, o Edward sempre fala que a transformação não é fácil. Tanto que no segundo livro a gente tem ele falando que a segunda coisa, a coisa que ela mais vai querer não vai ser o Edward, vai ser sangue, né? Então ele sabe o que vai ser dela depois que se transformar. Só ela que não sabe, porque eles já viram muitas pessoas. Então ele tenta realmente dar a possibilidade dela viver mais, viver bem, né? E ela se prende ao fato de não aproveitar o momento só porque ela quer se transformar e ser uma vampira. Aí a Elaine falou, mas será que ela agia...
Dessa forma, já por ter às vezes um quadro meio depressivo, porque achava que era um peso para. Ah, é a mesma pergunta, né, gente? É a mesma pergunta. Então, a gente terminou Crepúsculo e as luzes de setembro, Acabou. com gostinho de quero mais. Já fiquei triste, cara. Não vai ter mais os nossos debates toda Nossa, semana. verdade, Jéssica. Mas assim, foi bom enquanto durou. Gostei muito desse projeto que você pensou. Agradeço, vou agradecer sempre aqui seu convite por ter me incluído nessa, por ter me convidado a reler Crepúsculo e por ter sido uma experiência muito boa para mim. Eu espero que As Luzes de Setembro também tenha sido uma boa experiência para você, desse autor que eu Foi gosto sim. tanto. E os nossos debates, assim, eu tava com medo, com receio, porque eu nunca tinha feito live, né? Só tinha feito com você no Instagram uma vez. Mas eu gostei muito da experiência, fui aprendendo um monte com você, fiz live no canal, então para mim assim foi muito muito construtivo, muito engrandecedor esse projeto, eu gostei muito. Gostei da nossa conversa, gostei das duas leituras e vai ficar uma saudade aí no ar mesmo. É verdade, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer também esse projeto com a K. Foi muito assim, quem não imagina, mas foi muito sofrido pra gente estar aqui toda semana, vocês não imaginam. Mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito gostosa ter um tempo maior com vocês. Eu gostei muito dessa intimidade de fazer as lives com o pessoal participando mais. É diferente da gente gravar os vídeos, né? Uhum. Então a gente quer continuar isso, só que a gente vai continuar isso lá na Twitch, né? Então, se vocês quiserem continuar participando com a gente das lives que vai acontecer, dos sprints de leitura, vai acontecer todos agora lá dentro da Twitch e a gente vai deixar aqui mais reservado para as resenhas mesmo. Se tiver mais algum projeto no futuro, nunca podemos dizer nunca, né? Mas a próxima leitura realmente vai ser A Corte de Espinhos e Rosa, que a gente vai fazer os debates também lá na Twitch. Então, nós convidamos vocês para nos seguir aqui na descrição do vídeo, o nosso Twitch. E aí, Cá, me diz, qual que vai ser a data que a gente vai começar os debates mesmos lá na Twitch? Então, estamos na expectativa aí da Twitch, aprendendo e ralando e sofrendo, né, Jéssica? Meu Deus do céu. Deus! Por A que gente facilitar, né? A gente já não dá conta das coisas, não tem tempo, e daí a gente inventa umas coisas mais difíceis ainda. Mas a ideia inicial agora seria o quê? A gente fazer alguns sprints de leitura lá na Twitch, cada uma no seu canal e de acordo com o horário que vê que vai dar mais certo, né, Jéssica? E daí a gente vai se juntar, então, para conversar em algumas porcentagens de leitura aí. Provavelmente a gente pensou na data do comecinho de setembro, né, para fazer a nossa primeira conversa por lá. A gente vai tentar ou retransmitir no YouTube, ou depois salvar e pôr no YouTube. A gente está pensando o que a gente faz, a gente está estudando essa plataforma ainda, penando aí para ver se vai dar certo. Ai, meu Deus, por favor, ajude. A gente pensou, então, nas sextas à noite, porque acho que seria um horário que dá mais certo, assim, de encaixar com mais pessoas em casa, não é um horário mais tão, assim, ou que a pessoa está trabalhando, ou que está com muitos afazeres, então, às vezes, não consegue no meio do dia, né? Então, acho que a noite seria mais interessante. E numa sexta-feira, eu acho que fica bom pra gente, que depois é fim de semana, então já é mais tranquilo. Então, acho que dia 3 vai ser aí nossa primeira conversa sobre esse livro, dia 3 de setembro, se vocês puderem marcar na agenda. E a gente vai passar horários e porcentagens mais certo depois pelo Instagram, eu acho, né, Gé? Acho que dá mais certo a gente combinar. A gente faz story também. E quem tiver Twitch, quem não tiver, faz aí uma conta na Twitch, é facinho, daí vocês acompanham nossos sprints, leem com a gente lá. A gente vai ler de manhã, tarde e noite, de acordo com o dia, de acordo com o que der certo. Sim. Tá por lá. E legal, gente, é que vocês vão ver todas as nossas reações lendo os livros, né? Então a gente não vai ter como fingir felicidade, sabe? Fingir que gostou. Então é muito importante vocês participarem conosco lá na Twitch dessas leituras. Já começa a seguir o canal Primeira Viagem lá da Cá. Me segue também na Biblioteca de Bolso 00, porque eu não consegui outro nome, já tem gente usando o meu. Então é Biblioteca de Bolso 00.
E também, gente, aproveitando, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, que ajuda muito ao YouTube, o YouTube achar que esse é um conteúdo relevante para divulgar dentro da plataforma. Deixa os comentários, que ajuda muito também. Compartilha com a galera e ajuda a gente a chegar aos 1.000 inscritos. A gente precisa chegar nos 1.000 inscritos, gente. 4.000 horas. Então, deixa rodando aí os vídeos, por favor. Força tá deixa... Pede pro pessoal curtir a página, que a gente está muito nesse objetivo, que até o final do ano a gente quer bater os 1.000 inscritos. Então, ajuda, por favor, que é de graça, vocês só precisam se inscrever e pedir para a galera se inscrever. É uma ajuda que vai ser muito bem-vinda e a nossa gratidão será eterna. Isso mesmo, gente. Todo mundo que puder, assim, qualquer horário do dia, abrir um pouco aí, um videozinho meu, da Jéssica, curtir, comentar, qualquer coisa, assim, uma carinha, qualquer coisa, o YouTube vai entendendo que é um vídeo que está engajado, que está sendo movimentado, sendo assistido, e ele vai divulgando. A gente quer que o nosso conteúdo consiga chegar para mais pessoas, porque a gente indicar e a gente recomendar e mandar o canal, a gente tem um número muito limitado. O YouTube é totalmente limitado, ele chega em todo mundo. Então, se a gente conseguir mesmo que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, que as pessoas estão ali, estão gostando, o YouTube entrega esse conteúdo para mais gente. Então, esse é o nosso foco, é isso que a gente quer, né? Conseguir esse alcance, que é muito difícil no começo para os canais pequenos, mas que devagar a gente vai conseguindo aí com a ajuda de quem já está aqui fielmente seguindo a gente. Verdade. E também eu quero agradecer a todos vocês que participaram desse projeto. Gratidão pelo apoio de vocês estarem aqui conosco todas essas lives. Foi muitas lives, né, Cá? Meu Deus do céu! Foi assim, praticamente 2 meses, toda semana a gente aqui conversando. E, nossa, muito gostoso. Eu amei essa interação. Por isso que a gente não vai parar e vai continuar na Twitch com vocês de uma forma mais intensa também. Então, segue lá, não deixa de curtir também, comentar lá, compartilhar a Twitch com todo mundo. E vamos para os próximos projetos, que vai ser sucesso, eu espero. Corte de espinhos e rosas. Gente, então, tá, agora é na próxima leitura. Faço minhas as palavras da Jéssica. Muito obrigada a todo mundo que conseguiu participar. Eu espero que quem não conheça os livros ou não tenha lido um dos dois tenha despertado a curiosidade aí, mesmo a gente dando spoiler o tempo inteiro, mas são leituras muito boas. Para mim foi muito assim prazeroso, dava vontade de ler até mais rápido em alguns momentos. Outros a gente não dava conta e lia antes da live, né, Jéssica? E assim vai, a vida é uma loucura. Mas a gente está aqui se esforçando porque a gente ama isso que a gente faz e a gente agradece de coração todo mundo que apoia a gente. Verdade. Então, gente, a gente ficando por aqui. Gratidão por fazerem parte desse projeto. E muito até as próximas resenhas e lives. Nos vemos em breve. Um beijo. Acompanhe a gente no canal e no Instagram. E agora na Twitch. Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.